Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um programa do podcast do Factory Cash. Aqui a gente vai trazer pessoas de alta performance e autoridades nos nichos onde elas atuam, para poder trazer ensinamentos para enriquecer você, para poder te motivar a acreditar, a continuar firme e se desenvolver também, não só no âmbito físico, mas também no intelectual. E hoje eu estou com um convidado aqui que vocês vão gostar bastante, porque a história dele é fantástica. E é um amigo pessoal também, então é até um privilégio maior estar aqui também, entrevistando ele. Mas só para vocês saberem um pouquinho do currículo dele, nosso convidado é empreendedor, sócio da rede Graviola de restaurantes, diretor da Blumen, mentor, conselheiro e diversas outras atribuições também, que ele vai dar um pouquinho mais de spoilers aqui quando ele tiver a oportunidade. Quero dar as boas-vindas ao Michel. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Obrigado pelo convite. Vamos brincar Legal. bastante aí, ajudar a galera que está em casa e assistindo a gente a empreender ou pensar um pouco fora da caixa. E se tiver algum plano para executar, que seja o nosso podcast que dê esse início a ele. Legal, cara. E assim, eu tenho que confessar para vocês que eu não falei a característica principal dele, tá? É que ele é um exímio jogador de vôlei. Quase isso. Mas assim, agora, Michel, eu sei que eu já conheço um pouco dessa história, mas conta aí um pouco pra galera Legal. como foi a trajetória, como foi a sua jornada até chegar aqui, quem é o Michel? Fala aí um pouquinho pra gente. Como eu gosto de sempre me apresentar quando eu dou uma palestra ou vou em algum evento, eu falo assim: Michel é um empreendedor carioca, pai do Aron e da Ayla e apaixonado pelo varejo. Porque depois que você vira pai, cara, eu sou assim, Número sou um. aquele pai babão, coruja mesmo, que vivo a vida muito em função disso. Até tem um amigo que brinca comigo, fala assim, pô, às vezes eu tô no meio da semana, a gente foi no Beto Carreiro, 2 semanas atrás, uma terça-feira, ele me liga, tá onde? Eu tô no Beto Carreiro. Ele, pô, tu não trabalha não? Eu falei, cara, eu vivo para poder ter esses momentos com a minha família e principalmente com meus filhos, né? Com minha esposa e com meus filhos. Então, sempre que eu me apresento como pai do Aron da Ayla, que são meus maiores tesouros. Então, assim, eu nasci no Rio, 33 anos atrás agora, fiz aniversário semana passada, e desde muito jovem eu sabia o que eu não queria ser, que era médico. Minha mãe é médica e a vida inteira eu via ela, pô, vivendo em plantão para cima e para baixo. Então eu tinha clareza de que eu não queria ser médico. Meu pai faleceu, eu tinha 3 anos de idade, então ele era advogado. Então não vivi muito da advocacia na minha vida. Mas hoje eu digo que eu entendo bastante de advocacia pelos caminhos que a vida me levou. Mas eu sabia que eu não queria ser médico. E a estrutura toda da minha família, tios, avós, etc., eram empreendedores, eram empresários. Então, quando eu tinha lá meus 10, 12 anos, eu via grandes exemplos na minha família que eram empresários. E eu via o sucesso que eles tinham. Uhum. Na sua parte física, na parte financeira, na parte, né, do seu patrimônio, na pessoa física. Então, eu entendia que aquele era um caminho que as coisas poderiam acontecer para mim. E assim foi, né? Desde os 13, 14 anos, aí eu já queria faculdade de administração, por saber onde eu queria trabalhar. E quem foi a minha figura paterna foi meu padrinho, que trabalhava no Ceasa, no Rio de Janeiro, e ele tinha Uhum. talvez o maior sucesso financeiro da minha proximidade, e eu queria trabalhar com ele. Então, quando eu fiz 18 anos, eu fui fazer administração na PUC para trabalhar com ele. Quando eu fiz 19 anos, eu fui trabalhar com ele, né? Então, eu acreditava que o caminho da minha vida seria seguir aquela trilha que eu já entendia como o caminho provável. Uhum. Coincidências da vida ou não, a minha até então namorada veio a se tornar minha esposa. A gente se conhece há 20 anos. Primeiro beijo da Sim. nossa vida, Com 13 33. anos de Com idade? 13 anos foi o primeiro beijo da Ó, nossa fez a vida. conta rápido. Essa é fácil, essa é fácil. E ela tinha um grande desafio pela frente também, né? Eu trabalhei no Ceasa de 2008 até 2012, 2013. E ela, que a gente já estava junto, né? Já namorava nessa época. Ela assumiu um grande desafio da vida dela, que era a Blumen, uma empresa de moda praia que o pai dela fundou. E o pai dela subitamente faleceu em 2009. E ela tinha 17 anos na época. Uau. Então ela tinha Você um tinha grande quanto? desafio. Eu tinha 18, ela tinha 17. A gente não Uau. estava junto nessa época, eu trabalhava no Ceasa. Já trabalhava no Ceasa nessa época. E ela tocou a empresa durante uns 4 anos. Até que a gente eu via, né, o dia a dia ali das dores, das demandas que ela tinha, uma menina de 22 anos, que não tinha nenhum parente próximo que ajudasse, nem outra questão, era a única sócia, a única herdeira daquela empresa. E ela falou, cara, vem me ajudar, vamos trabalhar junto nisso aqui, porque é um grande desafio para mim. E aí, próximo de 2014, eu entro na empresa, mas de fato em 2015, final de 2015 é quando a gente de fato assume, né? E aí
tem a questão de investimento, tem a questão de fato assumir ali a cadeira como CEO, diretor-geral da marca e tomar todas as decisões. Naquela época era uma empresa de 42 anos, a gente pode entrar e falar mais sobre isso, que é um case muito legal, mas além da Blumen, que desde 2015, final de 2015, início de 2016, eu já assumi e toco até hoje, a gente teve outras empreitadas, né, no ramo de alimentos, no ramo de sistema. Eu entendi que eu fui me aperfeiçoando não só na parte, obviamente, de venda, mas na parte de gestão de negócios. Uma das grandes qualificações, e hoje eu dou palestra, faço parte de grupos de network, eu acredito que múltiplos canais de venda, gestão, análise, ser um cara muito analítico, um cara, além da parte analítica, obviamente, da parte de relacionamento, de criar conexões, a parte que eu me especializei muito, eu acho que a gente pode entrar bastante nesse tema, que eu acho que foi um dos grandes diferenciais para nossa reviravolta. E aí, em 2017, veio o Graviola, que é o nosso restaurante, hoje já tem Legal. 16 unidades abertas pelo Brasil e pelo mundo, né? A gente também tem operação em Portugal. E a Blumen, contextualizando, né? Hoje ela tem 11 lojas, todas, a maioria no Rio, tem no Espírito Santo também. São 400 pontos de venda pelo Brasil. Tem 16 países que compram Blumen via exportação. Tem um site no Brasil que vende, tem um site aqui no Rio que vende o Brasil todo e tem um site na França que vende para a Europa e Estados Unidos. É uma operação legal. A gente faz feira em Miami, faz feira em Paris. Uma operação que a gente conseguiu reestruturar desde 2016 até hoje e que vem tendo um crescimento interessante. A gente pode adentrar mais sobre esse assunto. Legal, cara, eu separei uma matéria aqui, até adiantei aqui um pouco o Aham. script, que você falou dessa questão da empresa familiar, e eu achei sensacional, porque segundo dados, né, Aham. oficiais, cerca de 75% das empresas familiares no Brasil fecham após serem sucedidas pelos herdeiros. Sim. E assim, para mim você é um case absurdo de sucesso e vai poder ajudar muitas pessoas que estão vendo esse podcast daqui como uma fonte de inspiração. Porque eu sou um cara que hoje eu não sou herdeiro, mas eu serei um herdeiro. E se acontecesse algo semelhante, hoje eu tenho 28 anos, mas se meu pai, no caso, tivesse falecido se eu tivesse 17 anos na época, com certeza eu estaria perdido. E bem possivelmente eu poderia fazer parte dessa estatística. Então, cara, qual foi o segredo, assim, para você e a sua esposa tocarem esse projeto? Você começou a tocar a Blumen com quantos anos? Eu tinha 24 anos. Sim, sem formação, sem experiência, sem nada. Como você conseguiu fazer essa virada de chave? Cara, esse é um tema muito legal. Eu costumo falar sobre isso também, porque além desse número de 75% das empresas fecham na sucessão de pai para filho, né, de pai para filha, e 95% fecham de avô para neto, né, passando a terceira geração, a primeira para a segunda para a terceira. E é um dado muito alarmante, porque mais de 90% das empresas no Brasil são empresas familiares. Então a gente vive num ambiente familiar, a gente sabe que a maioria das Uau. empresas é composta por isso estatisticamente, segundo dados recente do ano passado. Eu pesquisei isso para fazer a palestra que eu fiz no Rio Sul, mês retrasado. Então, a gente entende a complexidade desse tema. Existem vários pontos, né? O primeiro deles é a gente nunca está preparado para essa sucessão independente, né? Ninguém sabe o dia que vai morrer. Então, a gente sempre tem aquele egoísmo de achar que você vai durar para sempre. Mas eu acho que para quem é o empreendedor, quem é o dono do negócio, saber criar os processos para que a sua presença seja indispensável é uma das peças-chave para esse início. Uhum. No caso da Sharon, quando ela recebeu a empresa, ela assumiu a empresa com 17, na verdade, o pai dela faleceu, ela tinha 17, ela foi assumir de fato com 18. Tinha sido designado um tutor para tomar conta da empresa. Uhum. Mas o tutor não fez muitas coisas que a gente hoje entende que seriam as mais corretas, e ela achou que contratar pessoas do mercado, consultorias, ia ser o melhor caminho, e na época era o único caminho que ela tinha. E algumas dessas empresas que foram contratadas fizeram muito mal à empresa. Uau, Não só no sentido de direcionamento, mas também de caixa, de uau. terem contraído empréstimos, de terem feito coisas muito erradas na época. E quando a gente assume a empresa, ela tinha muitos passivos e a gente tinha que criar um turnaround absurdo. Então a gente conseguiu resolver quase 2 vezes o faturamento em relação de passivo e ativo. Você tem uma média, um norte do que a gente fez. Mas alguns caminhos para quem assume uma empresa, eu digo o seguinte: primeiro, se o seu pai ou sua mãe é vivo e você tem vontade de estar ali, primeiro é respeitar a história do que foi construído. Existem muitos jovens que saem da faculdade e querem assumir a empresa do pai e acham que já sabem de tudo.
Ah, meu pai não sabe nada, isso aqui não é assim e tal, e quer mudar da água, do dia para a noite, da água para o vinho, como a empresa é tocada. Eu acho que você tem que ir com calma. Você tem que entender, né, respeitar o trajeto que foi trilhado até ali Uhum. e aonde a sua digitalização, aonde a sua informação, aonde você acredita que com poucas ações ou com poucos investimentos você consegue mostrar resultado. E o outro lado também é verdade, porque o pai ou a mãe ou enfim o avô, se for muito fechado e o neto ou o filho quiser mudar alguma coisa, fala assim, você não entende nada, eu fiz aqui, eu cheguei até aqui sozinho, você acha que entende alguma coisa, respeita que do meu jeito não é assim, né? Uhum. Então, é um pouco dos dois. No meu caso era mais esse. Tem um pouco disso. E o outro ponto que é muito importante, quando você trabalha numa empresa familiar, você tem que saber dirimir o que que é um almoço de domingo e o que que é uma reunião da empresa. Porque senão teu almoço de domingo vai virar uma reunião da empresa e você vai estar discutindo coisa de casa no meio da reunião de segunda-feira. Então, até mesmo hoje, né, eu trabalho com a minha esposa, né, eu cuido da parte da empresa como um todo, né, eu toco a parte de marketing, comercial, eu toco jurídico, eu toco toda a relação da empresa e ela toca a parte de estilo e marketing branding. E agora a marca nova chamada Raio. Então, assim, a gente tem alguns combinados que chegamos em casa, a gente não fala de negócio. É difícil cumprir? É. Às vezes dá 9 horas da noite, a gente tá na cama e fala, pô, é aquela reunião que você fez duas da tarde. Eu não vou falar sobre essa reunião, pô, amanhã você me liga ou a gente conversa. Então tem alguns combinados, tem um dia que a gente sai para jantar só não falar de negócio, tem um dia que a gente marca a reunião para falar de negócio. Ó, amanhã, 4 da tarde, a gente vai falar sobre negócio. Beleza, beleza. E aí a gente traz a pauta para ser dita. Então a gente tem muito desse alinhamento como casal e isso serve para a família, seja ele a relação que você tiver. Então muitos desses cuidados são importantes você ter. Outro ponto muito, muito interessante autorresponsabilidade. Isso vale para tudo. No âmbito familiar, e aí a gente tem o exemplo de uma sucessão no qual a herdeira tomou conta do negócio, quando ela foi sacaneada, quando as pessoas passaram a perna nela, ela em nenhum momento foi vítima da história dela. Ela em nenhum momento chegou e falou assim, cara, fizeram isso comigo, coitadinha de mim, pô, só me sacanearam. Não, ela falou, eu assinei o contrato, eu estava ciente quando isso foi feito, eu escolhi essa pessoa para estar aqui. Então, tudo que foi fruto de uma decisão errada, essa decisão foi minha. Então, cabe a mim, ou quem eu designar, ou quem eu escolher para estar comigo, que vá corrigir essa história toda. Então, essa autorresponsabilidade, muitas vezes a gente acaba culpando o outro, né? Eu tenho um exemplo que vivi ontem. Eu estava no clube com meus filhos, anteontem, aí meu filho fez uma besteira lá, empurrou o brinquedo da minha filha, eu falei, não faz mais isso, senão você vai ficar de castigo. Aí ele foi e empurrou de novo para me testar. Eu falei, você tá de castigo, vai lá sentar fora da piscina. Aí ele voltou, depois de 5 minutos, falei, vem, você vai pedir desculpa, papai? Vou. Mas por que você tá pedindo desculpa? Porque você não deixou eu encostar. Não, 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 não. Para, volta. Por que você tá pedindo desculpa? Não, porque você. Eu falei, não, 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 tá errado. Não é você. A culpa é sua. Você tem que assumir o seu BO, né? Então, eu mexi no negócio que meu pai falou para não mexer. Então, muito dessa responsabilidade. Outro exemplo claro: minha filha ontem à noite saiu do banho, saiu correndo lá em casa, tropeçou no tapete Caiu. e caiu. Começou a chorar, o filho, filho, o que aconteceu? O tapete me derrubou. Eu falei, não, o tapete não te derrubou. Você chutou o tapete que estava parado no mesmo lugar. Porque às vezes a criança bate, aí a babá, alguém. Ai, móvel feio. Não É bate, verdade, não bate na verdade. minha filha, não bate na Ayla. Meu irmão, você está já treinando o seu filho ou a sua A filha culpar os a outros. culpar um objeto inanimado que estava ali antes dela estar. E Então, ela assim, reproduz esse comportamento. para tudo na vida. A culpa nunca é minha. Se foi o móvel que estava parado que me bateu, no futuro vai ser o chefe que me mandou muito trabalho, ou foi o fornecedor que não me entregou. A O, culpa é o responsabilidade país, o nossa. país que cobra muito imposto. Todo o resto, você não se culpa. Então, assim, a autorresponsabilidade para todos os níveis da vida, inclusive no âmbito familiar, inclusive no âmbito empresarial, é um dos pressupostos de você não botar a culpa no outro, e sim você ser responsabilizado por tudo que acontece. Ônus e bônus. Sim. E assim, de acordo com a sua história, né? Você empreendeu em família, mas nem sempre a gente tem histórias boas, né? Para você, qual é. Para você, primeiro, empreender em família dá certo? Ou para você empreender em família, na maioria das vezes, não vai dar certo? Qual é a sua opinião sobre isso? Tem que dar certo, senão estou no caminho errado. Dá certo, Não, dá mas certo. esse é o seu caso, mas para os outros. Não, eu acredito que dá certo, mas não é fácil, né? Eu tenho um grande amigo que veio conversar comigo hoje à tarde, falou que ele abriu um restaurante com a esposa dele, porque a esposa dele está grávida e ele vai arrumar uma ocupação, um prazer para a mulher dele depois que tiver filho, poder trabalhar e ele vai trabalhar com ela. Falei, cara, cuidado, porque se você não está arrumando um problema onde não existe, né?
Empreender em família, como eu falei comigo, minha esposa, tem que ter regras bem definidas. E, por exemplo, se não é a sua esposa, é um sobrinho, um primo, É isso que eu ia falar, porque que é quando uma você relação fala de diferente. esposa, é basicamente né? É uma É, casa, uma família, tá todo mundo trabalhando para enriquecer é. o lar. Agora, se é um tio, se é um Esse é um outro padrasto, ponto. Que eu também vivo um pouco disso. Eu tenho. Meu avô faleceu, eu tenho um hotel e quem toca é meu primo com meu tio, eu tenho outros legal. tios. Mas na parte de uma empresa ser minha e eu contratar alguém para trabalhar comigo, a máxima é: contrate alguém que você pode demitir. E quando você contrata um familiar, a relação pode ficar muito estranha se você for demitir essa pessoa. Quando tá tudo bem, beleza. Pô, contratei meu primo toca área comercial, tá tudo ótimo, vamos nessa. Legal. Mas se não for da melhor maneira possível a execução desse trabalho, você consegue demitir essa pessoa. Se você demitir, vai dar briga com aquela tia, mãe do teu primo, que te adora, que viu você crescer e tudo mais. Então, assim, eu gosto de ensinar para os meus filhos, e eu uso como exemplo, que o combinado não sai caro. Isso para qualquer sociedade, né? Se você vai começar um negócio, é óbvio que você espera que dê certo. Mas e se der errado? Tá bem claro, né? Para onde cada um tem as suas responsabilidades. Quem é o sócio investidor? No caso do restaurante, eu sou sócio investidor. Meu sócio é o sócio operador. Se o negócio der errado, quais são os riscos de cada um? E se o Sim, negócio der certo, qual é o bônus de cada um? Né? Onde legal. cada um vai estar ganhando aquilo ali? Sócio operador tem prolabore, sócio investidor não tem. Eu tenho uma outra empresa que eu sou, além de sócio, conselheiro. Então eu ganho sentando na cadeira de conselheiro, mas não ganho na cadeira de prolabore porque eu não trabalho. E aí eu ganho o resultado anual da empresa. Então, assim, todos os combinados traçados desde o início são muito importantes para a execução da tua empresa. Então, quanto antes você se prepara para o lado bom e para o lado ruim, mais chance você tem do negócio dar certo. E um outro ponto que eu bato muito, assim, eu sou mentor da IBMEC lá e de novos negócios, e tem empresas de early stage lá que ainda nem testaram o MVP delas e tem empresas que já estão tracionadas e rodando. E é impressionante a quantidade de empresa que não cria planejamento estratégico. Em todos os níveis. Eu tenho amigos grandes que não têm planejamento estratégico e tem amigos que estão começando que às vezes nem sabem a importância de se ter um. Tão importante quanto esse contrato, né, essa formalização da sociedade é para onde vocês querem chegar? Para onde vocês estão indo, sabe? Ah, vou abrir um restaurante, tá bom, mas quando eu abri o Graviola, eu falei, eu não quero ter um restaurante, eu quero ter uma rede de franquias de restaurantes, eu quero vender ela, Uhum. né? E a gente tem até um valor na mente de quanto que a gente vai vender, inclusive a gente sabe para quem a gente quer vender. A gente trabalha direcionado para vender para um cara. Legal. Se acontecer para ele, beleza, mas se não for para ele, vai ser para alguém nesse target. Então, assim, quanto você pretende faturar? Como é que você vai chegar nesse faturamento? Desmembra ele. Ah, eu quero fazer 1.000 vendas. Tá bom. Quantas vendas são por dia? Qual captação de leads que você precisa? Não precisa ter tão específico, mas você tem um norte, sabe? Quanto você vai faturar esse ano? Quanto você vai faturar por mês? Qual é o pico de venda que você vai ter? Qual a equipe necessária para você faturar isso? Pode parecer um pouco avançado para quem está olhando agora e fala, pô, mas eu não sei nada disso, cara. Mas isso é conhecimento e conhecimento acessível na internet. Você consegue estudar sobre isso até de graça. E é tão Uhum. importante quanto um acordo de acionista, um acordo com seu sócio, para onde vocês vão caminhar juntos. É a máxima. Se você não sabe para onde vai, qualquer lugar tá bom. Você vai pegar o carro, pô, quero andar de carro. Para onde? Bom, pega seu Waze e bota lá, eu quero ir para o centro da cidade. Pô, então vou pegar a linha amarela que está com menos trânsito, vou fazer assim. Pode ser que no meio do caminho, a linha amarela, pô, tem um acidente, você vai pegar, vai voltar, Sim, vai pela Zona Sul. Mas você tem que saber para onde você quer ir. Senão, legal. você já começa totalmente errado. Uma coisa assim da minha história, eu comecei no empreendedorismo com 18 anos, vai. Onde eu comprei 3 pranchinhas de stand-up. E, cara, como eu comecei meu negócio, né, na verdade, eu entendi que eu precisava ganhar dinheiro para poder manter meu relacionamento com minha esposa. E a gente estava começando a namorar, ela morava em São Paulo, no Rio, aí eu precisava de dinheiro para pagar Para poder ir e passagem. voltar. Eu não podia deixar se eu queria ter algo sério com ela, eu não podia deixar meu pai ficar pagando minha locomoção, minha diversão, tudo mais. E naquela época eu ainda era atleta. Então eu tava migrando assim, iniciando a minha faculdade de administração também. E aí eu falei, cara, preciso ganhar dinheiro. Aí eu coloquei a mão no bolso, paguei lá as pranchas, e comecei a dar aula, e aí comecei a Pô, faturei maneiro. mais de 100 mil reais em um ano. E aí foi o que me permitiu poder viajar, casar, fazer tudo que a gente fez assim, nos Irado. próximos anos corridos, né? Então que, assim, eu sou super adepto da ideia de você ir do jeito que você tá Sim, sem depender de estar 100% preparado. Eu conheço outras pessoas que têm milhares de formações, pós-graduações e nunca começaram não nada. sai do zero. E ficam
culpando os outros, né? Culpando o tapete, culpando a porta. É, Falando assim, pô, no começo eu não começo porque eu não tenho oportunidade, porque ninguém quer me dar que experiência. O falta cara, dinheiro, porque se eu tivesse dinheiro era é, fácil. ou se eu tivesse experiência, era só alguém me dar a oportunidade de um trabalho que eu ia ter experiência, aí eu ia decolar. Quando na verdade a pessoa não consegue olhar para o próprio umbigo, né? Muitas vezes é esse tipo de pessoa são as mais privilegiadas. Já parou para perceber? É verdade. As pessoas que culpam mais os outros, ou a sua família, ou o governo, são as pessoas que estão numa posição de muito mais conforto do que o cara que está na comunidade, Ralando pra empreendendo, caramba. estudando, ralando, fazendo acontecer, É né? verdade. E esse é muito louco, porque eu vejo que você, a sua esposa, vocês foram jogados no meio da cova dos leões, né? Então, ou dava resultado, não tinha outra opção. Comigo foi parecido, assim, nesse começo, né? Então, bem legal. E tem várias situações, assim, muito do que eu falo, né? A gente está aqui trocando conhecimento e mais importante do que saber é fazer, né? Quando eu terminei faço parte de um grupo de mastermind, inclusive amanhã eu vou estar em Angra com 40 empresários do Brasil inteiro que se reúnem uma vez a cada 3 meses para trocar networking, boas práticas, ouvir palestras sobre mundo digital, sobre família, sobre vários assuntos. É muito legal. E no último evento que eu fui, eu palestrei sobre ele e eu fiz a galera cantar a música que é Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Porque é isso, a gente está trocando conhecimento. Tem muito conhecimento acessível na internet, mas ideia tem aos montes e não vale nada se não tiver execução. Sim. Eu tô cansado de ver pessoas que falam assim, cara, eu tenho uma ideia maravilhosa, mas eu não sei se eu posso te contar porque eu tenho medo de alguém. Cara, a sua ideia, desculpa, a não ser que você tenha você seja o Einstein, a não ser que você seja o Elon Musk com um puta segredo. Irmão, você não tem uma ideia que ninguém nunca teve. É verdade. A questão que vai te diferenciar é a execução. E todo mundo tem um amigo, um tio, um primo, alguém conhece alguém e fala assim: não, eu tinha uma empresa maravilhosa, mas em 94 o meu irmão me roubou, porque o Collor, quando bloqueou a minha poupança, porque eu te. Amigo, a gente está falando de 94, de 92, de 2000. Não, porque eu tomei um tombo do meu sócio em 2002 e ele ficou com o meu dinheiro. Tá bom, mas isso foi 2002, a gente está em E agora? 2023. Em 20 anos você não fez nada, em 15 anos você não fez nada, em 10 anos você fez. As pessoas procuram sempre uma desculpa do Prefere passado. culpar outra, né? Então, assim, é muito nesse ponto da gente executar e de fazer. Quando a gente assumiu lá, eu lembro eu tinha um passivo muito grande para resolver. E eu tive que renegociar todo ele. Então, eu chamei todos os fornecedores, né? Eu lembro muito dessa reunião e conversei. Criei um plano de pagamento para todos. Olha, eu estou te devendo X e eu posso te pagar dessa maneira ao longo de 12 meses. Tudo bem? A maioria falou, pô, tudo bem e tal. Teve um cara que falou, pô, meu irmão, tá de brincadeira, né? Tá de sacanagem. Pô, eu sou puta velha do mercado. Vai meter esse papo pra cima de mim? Falei, amigo, você é puta velha do mercado. Eu sou a puta nova do mercado. E essa é a maneira como eu posso fazer. Se você quiser topar estar comigo, quando as coisas estiverem bem e vão estar bem, você vai ser meu fornecedor pro resto da vida. Eu vou ser muito correto com você. Não, desse jeito pra mim não faz sentido nenhum. Falei, então, tudo bem. Você vai pro final da minha lista de prioridade, eu vou pagar todo mundo que tá fechando, tá de acordo comigo. Deu uns 3, 4 meses, eu estava pagando todos os compromissos que eu me comprometi com na época eram uns 40 fornecedores, estava em aberto. E ele veio bater lá na porta para querer fornecer, mesmo com dívida. Não, eu tô vendo que vocês estão pagando, fornece aí, volta e tal. Eu falei, não, a sua vez era aquele dia. Passou a sua vez. Você não vai vender para Blumen, nem hoje, nem nunca mais, se depender de mim. Porque quando eu precisei, quando eu queria um Sim, parceiro de sim. negócio, alguém que fizesse por mim, você não abriu a porta. Então, hoje chegou a hora de eu priorizar aqueles que fecharam comigo lá atrás. E a execução, assim, eu não era o primeiro a chegar, porque de manhã eu gosto de jogar meu vôlei, eu gosto de praticar atividade física, mas eu sempre fui o último a sair. Eu vim pra cá hoje, saí de lá, eram 6 e poucas, 7 horas, ainda tinha galera lá. Mas assim, eu trabalhei muito, muito, eh, numa época que era fazer ou fazer, como você falou. Tinha que dar certo porque tinha que dar certo. Eram mais de 200 famílias que dependiam da gente. Hoje, Uau. indiretamente, tem mais de 1.000 famílias que Isso que eu ia dependem da falar, gente. quantos funcionários tem, né? Quando eu assumi, tinham, só na fábrica e escritório eram 130 e mais uns 200 e pouco nas lojas. A gente trouxe esse número para 60 pessoas. 130, nós trouxemos para 60 pessoas. A gente tinha um custo fixo de estrutura do prédio, com segurança e tal, de 150 mil por mês. A gente mudou para um outro É na prédio, Tijuca, né? era em Benfica, hoje é na Tijuca. A gente foi para um prédio gastando 15 mil por mês, de 150 para 15, e de 130 funcionários no escritório e fábrica para 65. E a gente fechou 17 lojas nessa época.
Então, o número de funcionário caiu pra caramba. E o mais legal, isso foi em 2016, final de 15 para 16. A gente saiu de 27 lojas para 11. E ano passado a gente fechou a empresa com mais faturamento do que se tinha em 2016, com menos de um terço das lojas que se tinha. Então a gente criou Legal. múltiplos canais de venda. A gente abriu outras frentes. O digital hoje é o canal mais forte da marca. É a nossa melhor loja disparado. Nosso atacado já tem 400 pontos de venda, muito melhor do que se tinha antes. Nossa exportação melhorou. Assim, a gente buscou fazer, otimizar todos os canais, criar novas fontes de receita, criar novos negócios. E não assumir, pô, era na época do impeachment da Dilma, era na época de, tipo, a empresa foi muito sacaneada, como eu falei, por várias pessoas que passaram lá, contraíram vários empréstimos em nome sabe, da Sharon, e a gente conseguiu reverter o jogo Que legal. fazendo. Então, muito dessa construção, desse case, foi de execução. Na época, como você mesmo falou, cara, não tinha experiência de varejo. E varejo de moda, no Rio de Janeiro, é complicado. Então, a gente aprendeu muito. E esse aprendizado, né, na fábrica da vida, que vai nos moldando ao longo do caminho, fez eu entender da importância das conexões. Hoje eu toco um movimento chamado Acelera Varejo aqui no Rio. É um movimento nascido em São Paulo 10 anos atrás. Tem mais de 4.000 varejistas, a grande maioria dele é de moda, mas também tem construção civil, tem farmácia, tem, enfim, gastronomia pra caramba. E eu trouxe para o Rio 6 anos atrás e há 2 anos eu toco esse evento no Rio. Nós somos 700 empresários aqui que se reúnem no Rubaiá para um jantar a cada 4 meses, com o intuito de trocar boas práticas, palestras sobre negócios, palestras sobre digitalização, sobre a última eu trouxe a área de marketplace do Mercado Livre para falar sobre loja oficial. Eu entendi o poder das conexões. Na faculdade, eu era um dos caras mais introspectivos. Eu fiz faculdade na Uau. PUC e eu não, tipo, eu chegava cansado do CEASA, pouco prestava atenção na aula, não falava com ninguém, nunca fui de beber, então não ia na chopada, não ia na festa, e saía, eu namorava na época, e saía para casa direto. E lá eu perdi várias oportunidades de amizades com pessoas que eu conheço, sei quem são, estudaram comigo, mas eu não tenho proximidade. E depois, se eu pudesse voltar atrás, eu teria feito muito mais conexão. Mas hoje eu aproveito muito delas. Tanto é o evento de Mastermind, o evento que eu toco, as outras frentes que eu abro. Eu acredito muito no poder dessas conexões. E graças a Deus e com bastante trabalho, venho me tornando uma figura, modestamente falando, com alguma representatividade no varejo do Rio de Janeiro, baseado nas conexões que foram construídas nos últimos 4 anos Legal. aí. E você acha que o lugar que você chegou hoje foi devido ao talento natural seu, que foi desenvolvido, ou pela sua experiência de ser jogado ali na fogueira e ter que dar resultado? Tipo assim, foi pela sua formação acadêmica, foi por algum tipo de privilégio, não no sentido ruim, mas privilégio às vezes é uma informação, um relacionamento especial, ou foi suando, arregaçando a manga e testando, errando e dando certo? Apesar da faculdade, apesar de, pô, eu sempre estou estudando alguma coisa, apesar de, assim, ter uma formação acadêmica, eu acredito que o dia a dia, a escola da vida, ela vale muito, 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 às vezes até muito mais do que a formação acadêmica por si só. Óbvio que toda a gestão que eu faço é baseada em número, óbvio que a gente tem sistemas para quase tudo, né? Um sistema específico de CRM, um sistema específico de WMS logístico que dá todo o tracking da nossa logística, tem um sistema muito robusto interno, mas a nossa gestão ela é baseada na nossa vivência, né? Eu dificilmente me embaso em alguma tomada de decisão, em algum livro específico da metodologia de Porter ou, sei lá, algo nesse sentido. Apesar da gente fazer a nossa análise SWOT, toda a nossa parte de planejamento estratégico era, sim, muito didática. Mas o meu relacionamento do dia a dia, cara, foram os aprendizados da vida e ter sido jogado desde muito cedo na cova dos leões para aprender na marra como é que eu ia me virar. Nem todas as decisões são by the book, nem todas as decisões são Sim. ortodoxas, mas muitas decisões são conscientes de estar fazendo o melhor. Eu acho que eu falei um pouquinho sobre a minha história de vida, né? Mas, como eu falei, meu pai faleceu, eu tinha 3 anos, depois meu irmão faleceu, eu tinha 7 anos. Os dois faleceram de câncer. Inclusive, domingo agora não sei quando vai ao ar, mas Instituto Ronald McDonald tem a campanha de apoio às casas do McDonald's. E meu irmão ficou lá internado em 97. Então, a gente está distribuindo 100 vouchers do Instituto Ronald McDonald para os funcionários da Blumen e para a comunidade local em torno ali da Mangueira, da Tijuca, porque é uma data especial para mim, todo esse relacionamento que eu criei lá. Minha família foi beneficiada por ele. Então, se você está aí podendo ajudar de alguma forma, qualquer instituto que seja, se for em especial o Instituto da Ronald McDonald, que assim o faça, porque é verdade, é o bem que é feito.
E a gente, pô, perdi aqui. Mas lá na Blumen a gente tem essa pegada, pô, perdi O fim da meada. o fio da meada. Mas lembrei. Muito da nossa vocação, minha história de vida, por ter perdido muito cedo essas pessoas, é sempre baseado nas melhores decisões no que eu acredito ser certo. E a Uhum. formação do meu padrinho, que foi minha figura de pai, foi um cara muito correto ao longo da sua vida inteira e veio a falecer em Legal. 2020. Então, eu sempre me baseei no que seria melhor para o todo, né? Nas decisões, como as pessoas deveriam se portar. Então, muitas das decisões que eu tomo lá, que você falou, você acredita que é uma formação acadêmica, ou de fato é algo que você foi um soft skill que você foi trazendo, ou algum benefício que você teve, né, nos privilégios da vida. Eu acho que o privilégio da vida que eu tive foi ter sido formado por pessoas de caráter muito certo, idôneos, Legal. muito, sabe? É um privilégio, não deixa de ser também, né? É um privilégio, né? E a gente ter a clareza de que o bem volta, né? A gente constrói, independente das circunstâncias da vida, sempre vai ter alguém querendo sacanear. Eu falo, a gente está aqui pensando em negócio, como é que a gente vai vender mais, tem alguém pensando como é que vai nos roubar, como é que vai Isso criar mesmo. um golpe para plugar no nosso financeiro, como é que alguém vai te passar a perna. Mas se a gente não deixar que esse lado ruim transforme nosso dia numa coisa ruim. Então, se a gente está fazendo bem, se a gente está semeando bem, é normal que a gente vai colher o bem. Naquela decisão que eu tomei, quando eu chamei os fornecedores e disse para eles como eu iria pagar, eu tinha certeza e convicção do que eu estava fazendo bem. Poderia não ser a melhor coisa que eles queriam ouvir. Eles queriam, vou te pagar amanhã e está tudo resolvido. Era Mas o eu teu tenho melhor, né? certeza que eu preservei o todo. A gente conseguiu trazer mais de 1.000 famílias que hoje são beneficiadas com a Blumen, não só em funcionários diretos, mas os indiretos, porque as decisões lá atrás foram tomadas de forma correta, pensando no bem do todo. A vida do empresário é de tomar decisão. Então, muitas das vezes a gente vai tomar 1.000 decisões, 2.000 decisões no dia. A maioria tem que ser certa. Errar a gente vai. Mas se a gente tiver a clareza de que a gente está fazendo o caminho do bem maior, de que todos vão estar sendo agraciados por ela, eu acho que é por aí Né, o caminho certo, né? Acho que tem que dar um o jeitinho para dar um jeitinho. resultado. Até aqui no Brasil, né, você tem essa cultura de ter o inimigo comum, governo, os impostos, e você acha que não tem que seguir as regras, né? Tava, assim, nada a ver com o que a gente está conversando agora, mas estava num evento esses dias e era um dos palestrantes falou sobre joguinho de cassino, aposta esportiva, sei lá, um negócio assim. E, cara, ele falou assim, ó, eu não faço isso, mas as pessoas que eu conheço gastam dinheiro do tráfego pago para ter prejuízo, para fazer as pessoas baixarem na casa deles, né, o aplicativo, enviarem dinheiro e perderem dinheiro, porque o ROI está na Maior lá, né? 40% do dinheiro que eles perdem vai para de comissão. É, Aí eles falaram, e o cara ainda teve cara de pau de falar assim, não, e você não pode só fazer isso, você tem que ensinar educação financeira. Por quê? E ele falando sério, cara de pau, tinha que ser preso ali no palco. Falando assim, não, ó, que tem que mostrar o que é educação financeira para o teu cliente, porque se ele entra com muito dinheiro e perde tudo, ele não volta. ele não Ele volta. tem que perder de pouquinho em pouquinho, então tem que ter gerenciamento de Eu risco. queria ser preso mesmo, irmão. Não é possível. Maluco falar pra dessa. Tu acredita, cara? Absurdo, absurdos, absurdos. Não tem nem porque eu tô falando isso, que não tem nada a ver, mas é só pra falar que, tipo assim, dinheiro sujo, ele vai embora, cara. Não fique se comparando com dinheiro sujo. Um outro amigo lá nesse evento chegou pra mim e falou, Gabriel, ali, tá subindo no palco, faturou 5 milhões esse ano, pode... Porque assim, no marketing digital, se você fatura muita grana e ninguém te conhece, é porque você tá fazendo uma coisa errada. Se você tá faturando muita grana, a galera do marketing sabe quem você é. É o step by Entendeu? step, ele É. tá crescendo. Agora, as pessoas que ganham de forma ilícita é porque tá fazendo tráfego frio, vendendo promessa falsa, escondendo dinheiro para não ser visto, não ser cobrado. Então tem essa, Tem né? esse caminho, né? É, mas o caminho honesto sempre vai trazer os melhores frutos. Com Pô, tá certeza. casado há quanto tempo? Há 8 anos. Cara, é impossível alguém estar casado há 8 anos, ter duas crianças lindas, ter uma saúde mental, ter paz de espírito, dormir no Tranquilo. travesseiro tranquilo, sem ter que ter um segurança para proteger de qualquer coisa errada, jogar o vôlei, ter uma qualidade de vida, se não for uma pessoa de bem, entendeu? Não tem como. É verdade. Eu prezo muito por isso, para isso. Legal. E deixa eu te perguntar, Michel, cara, você tem algum medo na sua vida? Você fala assim, cara, eu tenho medo disso daqui, Gabriel, de que isso aconteça, ou trabalho muito para que isso não aconteça no futuro. Cara, essa pergunta é engraçada. Nunca me fizeram. Medo tem alguns, desde altura até, meu irmão, alguns outros assim, tipo isso. Mas, cara, eu tenho um medo grande e inconscientemente eu estava caminhando para ele. Como eu falei da minha história de vida,
e quando eu falo sobre paternidade, o quanto eu amo ser pai e como eu prezo por isso, meu pai faleceu com 33 anos, a idade que eu tenho hoje, aproximadamente. E eu tinha 3. Então, eu há 3 anos atrás estava com muito sobrepeso, estava vivendo uma vida muito desleixada. Eu tive sempre altos e baixos de peso e tudo mais. E eu voltando de viagem de Porto Seguro, que é onde minha família tem um hotel e eu sempre faço o ano novo lá, eu tive uma crise de ansiedade e um pico de crise de ansiedade e eu desmaiei no avião, com medo de avião. Nunca tive medo de avião. Nesse dia eu tive medo de avião, com o coração batendo alto, forte pra caramba, desmaiei e achei que eu ia morrer. Falei, cara, eu vou morrer. Sabe quando a vida passa na tua cabeça em fração de segundo? Eu falei, caramba, vou morrer, vou morrer. E eu não pedi ajuda de ninguém. Minha esposa estava atrás, a babá estava na frente com as crianças e tal. E eu não pedi ajuda de ninguém. Quando eu acordei, eu não sei se eu fiquei 10 segundos desmaiado, 1 minuto desmaiado ou 40 minutos desmaiado, não sei. Eu acordei com a mão fria, fui no banheiro lavar o rosto. Quando eu voltei, a minha esposa, tá tudo bem? Eu falei, cara, desmaiei. Ela, por quê? Eu falei, não sei. Ela, mas tá tudo bem? Eu falei, cara, não sei, acho que sim. Tava de máscara ainda na pandemia 2020. 2021, isso. E aí eu cheguei, dia 6 de janeiro. No dia 7 de janeiro, eu fui no médico, fui no hospital, fiz uma bateria de exames. E ela falou: olha, sua cabeça está perfeita, seu pulmão você teve Covid, mas está perfeito, a sua parte física está perfeita, você está com sobrepeso, com estresse alto aqui na cortisol, etc. Mas você tem que cuidar só disso, desestressar e tal. Aí eu fui na psiquiatra, ela falou: olha, é só questão de sobrepeso e de estresse, mas eu não vou te receitar remédio, eu vou te receitar nada. E aí no dia 7 de janeiro, eu criei um negócio chamado Movimento 208, que se predispõe ao longo de 52 semanas, que tem um ano, você fazer 4 dias de exercício. Então, 4 vezes 52, 208. E chamei 10 amigos para participar disso, do 208. Dos 10, 9 completaram. E eu perdi 30 quilos quase Uau. em 6, 7 meses. E no ano seguinte eu lancei de novo no meu Instagram é pequenininho, Com uma reeducação alimentar também, né? reeducação alimentar e exercício diário. Porque só exercício tu não ia perder 30, né? Não, com certeza. E aí, principal é a alimentação, né? O É. exercício vai nos charpeando ali. E eu fiz, sei lá, 269 exercícios, tá lá no meu Instagram. No ano seguinte, 400 pessoas entraram nos grupos do WhatsApp, foram 3 grupos do WhatsApp. Caraca. E, assim, vários casos, pessoas que curaram depressão, pessoas que perderam 20 quilos, pessoas que voltaram a ter relacionamento, que iam terminar o relacionamento e os dois começaram a malhar junto e se exercitar junto e cuidar da alimentação. Assim, vários casos muito legais. E esse ano a gente já teve 750 inscritos e criamos um grupo VIP, já tem 100 pessoas no VIP que ganharam camisa, ganharam desconto na Blue Man. Mas tudo isso por quê? É o meu medo, na verdade, eu estava caminhando, meu medo era perder a infância dos meus filhos, ou não poder estar com eles, ou vir a falecer muito Como cedo. aconteceu com seu pai? Um medo que eu não tinha clareza sobre ele. E era repetir, né? Toda a nossa vida, nossos padrões de vida, ou a gente repete ou a gente repele. Eu ia falar Eu estava exatamente isso. repetindo, sabe? Inconscientemente eu estava repetindo aquele padrão de vida que eu não queria ter. Então eu me policiei para isso. Hoje eu faço exercício físico, eu contabilizo eles, eu trouxe uma rede de apoio, tem mais de 700 pessoas comigo lá, se exercitando todos os dias, postando nos grupos de WhatsApp, postando no Instagram, porque o meu medo de morrer, que até então era intrínseco, hoje eu tenho a clareza de que eu estava caminhando para isso, eu já consegui corrigir. Então, os medos a gente vai encontrando e fugindo deles, mas eu tenho muita clareza de que esse era um medo que eu tinha. Hoje, tirando esse, eu acho que nossos medos em relação à empresa são coisas do dia a dia. Sim. A gente tem muito mais vontade de realizar do que medo de que as coisas não aconteçam, né? Eu acho que é muito nesse norte. E o medo familiar é que a gente tenha filhos que cresçam, como eu falei, no caminho do bem, que façam, que gostam da vida, que sejam felizes. Acho que a nossa missão como pai é essa, né? Eu vi uma frase que fala muito sobre isso. A missão dos pais é criar raízes fortes e dar asa para os filhos. Então, eles possam voar para onde quiser, mas que saibam que ali vai ser um alicerce de uma família sólida. Então, que eles sejam felizes no futuro deles. Acho que o medo é que, caso isso não aconteça. E tem alguma coisa que você vê hoje acontecendo, qualquer âmbito, e que te assusta no futuro? A reforma tributária pode entrar na discussão? Não? Não? Ah, então cara, existe um pouco da inteligência artificial, existe um pouco dessas pessoas. Eu acho que o nosso papo está descambando muito para a família, porque é algo que eu acho que vale muito ser dito. É só prioridade, né? Então, eu vejo isso muito claro. Às vezes, meus filhos têm pouquíssimo acesso a iPad, a computador. E, Maria Júlia também, minha filha. assim, a gente só libera quando está viajando de avião.
porque realmente é bem complexo a questão. E a gente vê, às vezes, muitas famílias, e eu não julgo a questão de não ter babá, não ter apoio, a gente tem um rede de apoio, que ficam, tipo, jantando com o iPad, ou tá na rua com o iPad, e a minha preocupação com o futuro das coisas que eu vejo hoje, como elas são, como essa geração, como essa juventude vai crescer tão dependente da tecnologia, tão dependente da A tela. gente ainda não sabe os efeitos negativos, né? Não deu Exatamente. Não 20 deu tempo anos da gente para poder poder a gente analisar ver, isso. analisar. Então, assim, eu tenho vivido hoje no mercado de trabalho, jovens de 21, 22, 23 anos que arrumam um emprego lá na Blumen com a gente, dá 3, 4 meses, arruma outro emprego e sai, porque eu não estava vendo perspectiva de crescimento. Nem Você se chegou deu a 3 tempo. meses. Isso aconteceu 2 vezes no espaço dos últimos 6 meses. Então, o quanto disso para as próximas gerações vai ser um perigo. E um outro ponto que é muito importante, e eu gosto de tocar nesse assunto em relação à inteligência artificial ou chat GPT e tal, tudo mais, a gente vai vivendo uma era, a gente já vive, mas cada vez mais na era das respostas. Mas mais importante do que a resposta são as perguntas. Não adianta nada a gente saber, sabe, que a gente pode ter qualquer resposta que quiser a um clique de distância, se a gente não souber formular as perguntas certas. É Então, uma verdade. preocupação futuro é muito baseado nisso. Como é que essa juventude vai entender e a capacitação das pessoas em saber perguntar as questões que de fato são relevantes. E o maior problema dessa geração, na minha opinião, é não ter a força de vontade de fazer acontecer pelas facilidades oferecidas. Então, cara, esse é o maior problema dessa geração que tá vindo. Eu acho que quem nasceu antes ali dos anos 2000 não pegou tanto, já tá numa idade um pouco mais madura. Mas essa geração, cara, de 2010 pra frente, é uma geração que tem que tomar muito cuidado porque as coisas são tão fáceis que não tem mais por que você ter esforço. Para que que eu vou me esforçar de fazer uma comida saudável se tem um iFood? Para que que eu vou ter que quebrar minha cabeça e ler um livro? Isso é só perguntar pro chat GPT. E aí daqui a pouco você está sendo, a sua mente está sendo moldado pelas pessoas que estão trabalhando por detrás. Então, assim, eu vejo que a gente vê mais isso em período eleitoral, né? Que as pessoas não buscam desenvolver o próprio senso crítico. Eu sou um cara que me julgo de direita liberal, mas eu escuto todo mundo da esquerda para ver se Para faz sentido poder ou fazer não. sentido. E realmente tem muita coisa que faz sentido. Eu acho que o que a esquerda fala, por muitas vezes, é algo construtivo para formular uma ideia melhor de direita. Tipo assim, eu acho que o correto seria um centro ali, né? Um governo que pudesse trabalhar as duas ideias de forma equitativa, né? Para o bem da sociedade, Sim, algo que sim. fosse comprovado por números, né? Não por opiniões, não por sentimentos, enfim, isso para tudo, né? Tanto no âmbito do negócio, a gente estava falando aqui por outra oportunidade, do poder das pessoas introspectivas e o poder das pessoas extrovertidas. Você falou que era introspectivo, Sim, muito. uma pessoa que tinha vergonha, mas isso não tirava o talento e o dom que tinha dentro de você, a força de vontade de dar certo. Então, muitas pessoas hoje que não estão aparecendo ou que não estão sendo bem aproveitadas, é só uma questão de você incentivar, de você acreditar, de você dar um abraço ou saber como Uma funciona palavra, né? a linguagem dela, né? Como atleta, pô, tu joga vôlei lá com a gente, enfim, já teve as suas oportunidades de competir. Você sabe que muitas vezes tem pessoas que funcionam melhor com uma palavra, as 5 Positiva. linguagens do amor, né? É, Uma palavra de afirmação, às vezes um toque presente. físico, às vezes um presente, às vezes, enfim, você tem diversas formas ali de você incentivar uma pessoa. Isso pra tudo, né? Nossa casa, nosso relacionamento. Total. Então, cara, bem legal. E agora, cara, deixa eu te fazer uma pergunta. Já teve algum dia da sua vida que você gostaria de deletar do seu passado? Cara, dia de deletar do passado. Te botando pra pensar. Não, essas perguntas são boas, cara. Cara, eu acredito que não, sabe? Vai muito nesse pensamento de o que que eu aprendi com aquela situação. Seja no momento de perda, seja no momento de frustração, seja no momento de dor. Eu acho que tudo da vida a gente pode olhar, depende da perspectiva que você der. Eu vou dar um exemplo claro do que eu vivi há uma semana. Minha avó tem 94 anos. É, e ela foi aniversário dela na sexta, e a médica me ligou e falou assim: Michel, sua avó tá com o rim 100% parado, os rins dela, os rins pararam, e ela vai falecer nos próximos dias se não voltar. Chama todo mundo pra cá, a família toda, e vamos fazer uma festa no dia do aniversário dela. E eu, pô, passei lá sexta-feira o dia todo, levei bolo, convidei todo mundo. McDonald's. O McDonald's veio depois, veio no sábado. Convidei todo mundo pra estar lá. Os netos, né? Ela já perdeu os 3 filhos já faleceram, o marido já faleceu, 10 irmãos já faleceram.
pessoa mais próxima, assim, com ela em relacionamento. E a gente fez uma baita festa. Ela ficou muito feliz nesse dia. As pessoas foram embora, eu continuei lá, a gente ficou o dia todo. No sábado eu fui, levei o McDonald's pra ela com o maior remorso, cara. Eu falei, caramba, eu vou levar um McDonald's pra minha avó que tá com o rim parado, meu irmão. Se acontece alguma coisa com ela, eu nunca vou me perdoar. E eu liguei pra médica, falei, cara, eu posso levar lá? Pode, claro que pode, tal. Cheguei lá, pô, ela comeu 2 pacotes de batata frita amarradona e tal. Nossa. Os prazeres da vida são muito bons, mas o fato é, no dia seguinte, ela estava muito mal. E, de É. fato, os rins dela tinham parado, não tava urinando. E ela não acordou. Eu levei meus filhos pra estar lá, pra dar uma animada nela. Ela só dormiu. Eu pensei que ela ia entrar em coma. E eu, cara, fiquei muito refletindo sobre a vida, sobre os ciclos da vida, sobre, sabe, me despedi dela. Orei, nem sou um cara tão religioso assim, orei por ela, que ela tivesse uma passagem boa, sabe, que se ela fosse a hora dela, que ela fosse com paz e tal. E agradeci por tudo que ela fez pela vida, por mim, ela fez É. muito por mim. E era, assim, uma presença muito frequente na minha vida. Minha avó sempre foi muito parceira minha. E aí, saí de lá muito, assim, pensativo. Fui numa festa de criança, pô, quase que chorando e tal. E segunda-feira ela não almoçou, não jantou. Eu pensei, bom, minha avó vai falecer. Terça-feira é meu aniversário. Na terça-feira, a cuidadora mandou mensagem e falou: Ó, sua avó tá urinando e tá bem, já comeu, já almoçou. Tipo assim, falei, pô, meu presente de aniversário. Milagrosamente, ela voltou, os rins dela voltaram, ela tá super bem. Eu levei o McDonald's na quarta, na quinta-feira de novo, ela comeu super bem, rindo, Olha brincando. o segredo. Ontem eu fui lá, o McDonald's faz bem, viu, gente? Quem no McDonald's. A É, propaganda, mas patrocinar o a gente. fato ontem eu voltei lá, passei o dia lá com ela. Mas às vezes a gente espera a pessoa estar no leito de morte, às vezes a gente espera perder, Verdade. às vezes a gente espera achar que nunca mais vai ver aquela pessoa, aquela situação, ou aquele amigo, ou aquela empresa, para dar valor. Então, se eu pudesse esquecer um dia, mais do que poder esquecer um dia, o que que eu posso aprender com aquele dia? Sabe? Naquele dia que eu achei que minha avó ia falecer, eu peguei várias fotos antigas e eu vi o quão próximo dela eu era ao longo da vida. Eu peguei foto minha de mão dada com ela no Cristo Redentor, eu tinha 5 anos de idade. Cara, o quanto eu valorizei a minha avó ao longo da vida. E eu fiz muito por ela, assim, no caso dela em específico, eu tenho muita tranquilidade de que ela vier a falecer, eu vou ter feito o máximo que eu pude fazer por ela. Como diz o Cortella, faz o máximo que você pode na condição que você tem, quando você não tem condição melhor de fazer melhor ainda. Eu fiz o aniversário dela de 90 anos, eu pude proporcionar para ela, fiz uma homenagem, recitei um texto que eu fiz para ela. Eu nunca cansei de dizer o quanto eu amo ela. Então, assim, eu não vou esquecer nenhum dia do que eu vivi. Eu quero voltar no tempo para ver o que que eu poderia ter aprendido mais com aquele dia, mas Sim, esquecer, acho que não. É valorizar o que a gente vive hoje e legal. aprender com eles. Eu tava vendo um socorrista dizendo que ele nunca viu num leito de morte, numa UTI da vida, Se pessoas arrepender, procurando o seu carro, o seu dinheiro, mais uma reunião, né? os seus troféus, mas sim seus familiares, as pessoas queridas, receber amor, né? É, E lembrar das histórias. Então isso é sensacional. E, é muito cara, por aí. agora a gente falou do dia que você gostaria de apagar, mas e qual foi o melhor dia da sua vida? Você É, tem? se eu falar por um, eu vou ficar com ciúme, mas é o dia que meu filho nasceu. É, eu acho que é o dia que você se torna pai. Sim. Muito se fala sobre, a mãe é a mãe quando descobre que está grávida, e o pai é quando o filho nasce. Eu acredito que o dia que o Aron nasceu foi um dos dias mais emblemáticos da minha vida, no senso de responsabilidade, saber que tem alguém que depende de você. É óbvio que você tem essa responsabilidade no âmbito empresarial, porque todo dia 5 a folha de salário está lá para você pagar. Uhum. E se você não pagar, meu irmão, você vai prejudicar a vida de muita gente. Mas no dia seguinte, se a pessoa que não tiver mais emprego, vai arrumar outro lugar, outro emprego. No dia que ele nasceu, eu fiquei, pô, umas boas horas com ele no colo ali, entendendo esse novo momento que eu ia vivenciar, né? Essa conexão que aconteceu. Então, um dia que eu nunca vou esquecer, se eu pudesse relembrar, Legal. é um momento de maior emoção da minha vida, foi o dia do... E o seu filho, por acaso, te deu mais gás e força para trabalhar? Cara, com certeza, né? Ao mesmo tempo, a gente tinha um grande desafio lá atrás, e o mais legal é que todo o passivo que a gente tinha lá em 2016, quando chegou em 2021, já estava todo quitado. A gente conseguiu zerar todo o Qual foi o passivo ano da que o empresa. seu filho nasceu? 2018, E a sua filha? 2019.
11 meses de diferença entre eles. Bom. E a gente sabia que a gente estava ali, quando era um casal jovem com um grande desafio, a gente tem um desafio porque tem um desafio. Uhum. A partir do momento, a Blumen fez 50 anos, e é o que a Sharon fala, até aqui, como ela diz, é em nome do pai, agora vai ser em nome dos meus filhos. Então a gente viveu os 50 anos para trás, o ano 2022 foi um marco dos 50 anos, agora a gente está construindo a empresa dos próximos 50 anos, e a empresa dos próximos 50 anos passa pelos nossos filhos estarem nesse ambiente. Sim. Então quando eu virei pai, e depois a Ayla veio, a Ayla fala que quer ser estilista igual a mãe, Ai, e o que Aron legal. fala que quer ser administrador igual o pai. Então agora ele fala que ele quer ser jogador caro, que agora ele fala que quer ser jogador caro. Mas até semana retrasada, quando ele não tinha essa percepção de jogador caro, ele falou que queria ser igual o papai. Quer ser o Neymar. É, tipo isso, né? Então, tomara. Acho que não vai dar Cara, muito para isso, mas que se for, eu vou dar força para que seja. sensacional, cara. Assim, os filhos, eu não sei, a gente como pai, a gente não sabe nem como explicar essa sensação, mas eu sinto que a natureza do homem foi feita para servir. Eu acho que um homem só é completo quando ele se torna pai, porque ele entende que a vida dele não serve para ser servida e sim para servir. Eu acho que, assim, eu sou cristão, eu acredito na Bíblia, a Bíblia fala que a gente foi feito em imagem e semelhança de Deus. E Deus, né, Jesus, ele se entregou pra gente aqui para poder ser um exemplo de servir, né? Ele sendo Deus, não quis ser igual a Deus e veio aqui para morrer pela gente, para que a gente pudesse receber algo que a gente não merecia. Eu acho que o pai é isso. O pai você tá morrendo todos os dias pro seu filho receber uma coisa que você não merece. Que loucura, né? E eu respeito quem não quer ser pai, quem é pai de Sim, dog, quem é pai de cat, quem sabe, às vezes não pode ser pai por alguma questão de sim. saúde, quem opta a não ser pai, mas não existe nada maior, não existe nada melhor do que ser pai. Eu tenho amigo, mas eu sou pai de dog. Irmão, você não tem noção do que, mas meu cachorro é meu filho, dorme na cama comigo. Parabéns, legal, mas você não tem noção do que é. Mas eu amo muito, mas você não tem noção do que é. Mas você não sabe o que é. Você sabe o que é quando é. É o que eu gosto de falar lá. Por ele é que você mata e morre por. Se eu Sim. precisar matar pelo meu filho ou minha filha, eu vou matar. E se eu precisar morrer para eles viverem, eu vou morrer. Então, assim, é muito do que você falou na questão, obviamente, bíblica, que eu não tenho hoje. A Sheryl até fala que a gente tem que ser mais voltado à religião, mas é algo que, de fato, eu tenho muito o certo e o errado. Eu entendo, eu acredito em Deus como uma força maior. É questão de religiosidade, apesar de ter vindo uma base Aham. católica, esposa judia, meu filho é judeu porque nasceu num ventre judaico. Não tenho tanto esse olhar, mas eu acredito muito que é um amor diferente e é por quem a gente mata e morre por. Nada, nada é maior. Eu sinto no meu coração que um homem e uma mulher só é 100% homem e mulher, só vive essa natureza por completo se tem essa experiência, cara. E não precisa ser do ventre, pode adotar, Sim, sim. pode. Mas, cara, é isso daí de você se sacrificar. Eu acho que faz parte de quem nós somos, sabe? Cara, a gente tem um quadro aqui no programa que são situações como se fosse um jogo da vida. Então, eu vou te fazer uma pergunta de 1 a 7, você vai escolher um número e eu vou te colocar numa situação inusitada para saber o que que você faria nessa posição. Mas É, pode ficar tranquilo que não é nada nada demais. técnico, que você vai ter que responder uma pergunta complicada, não, é super É mais tranquilo. empírico, É, beleza. de 1 a 7, qual o número que você escolhe? Vamos de 7. 7. Você aceitaria uma quantia significativa de dinheiro para abandonar sua paixão e nunca mais poder se envolver com ela? Não, Não. não. Só não? Não, assim, é, a gente está caminhando muito no intuito de família e paixão empresarial. Em relação aos valores familiares, obviamente não, mas em relação a negócios, acredito que sim. Exemplo, é, eu amo o que eu faço, profissionalmente falando, em relação a Blumen e toda a minha estrutura. Mas se vier uma quantia absurda de dinheiro para comprar a empresa e eu ter um não compete de 5, 10 ou uma vida que eu não possa trabalhar nesse segmento, Entendi. tô dentro. Eu topo assinar, eu topo vender uma empresa para não ter um não compete eterno Você vitalício. não pararia de trabalhar. Você só não Jamais. faria o que você está Isso, fazendo hoje. cara, independente do quanto dinheiro, né, real sobre real eu tenha na vida, eu nunca vou parar de trabalhar. Essa é uma clareza muito certa para mim. Não, nem que eu trabalhe de forma filantrópica ajudando outras empresas. Acho que a minha velhice vai ser aquele velhinho que vai querer, sabe, dar mentoria, consultoria, que vai estar Muito bom. envolvido em negócios sempre. Mas eu venderia empresas, tendo não compete vitalício, mas qualquer outro negócio que eu amo fazer. Você deixa eu jogar vôlei se eu te der 1 bi de dólar? Cara,
Eu prefiro jogar vôlei. Eu acho que um bi de dólar é bastante dinheiro, mas, tipo assim, é minha paixão, sabe? O que eu curto fazer. Eu e o Michel, a gente vai fazer uma dupla, vai viajar o mundo pra Bora. competir. Fechou, pô. Aí o nosso objetivo vai ser ganhar as competições, ganhar os prêmios, Aí pô. sim, aí sim. Aí já não vai ser um bi de dólar, mas se for ali alguns $1.000, $5.000, já vai dar pra É, fazer a graça da é viagem. isso aí. É, fala um outro número de 1 a 7. 5. 5. Se você tivesse a chance de viver uma vida imortal, mas teria que assistir todos os seus entes queridos envelhecerem e morrerem, você aceitaria? Não. Não. Ver os filhos morrer é complicado, né? Eu tava começando pela lista dos entes queridos. Aí quando chegou nessa parte, realmente não. Não faz sentido. Tem um filme que acho que é A Caixa, que o cara tem que apertar um botão, ele ganha $1 milhão, mas alguém que ele não conhece vai morrer. Aí ele abre a caixa pra ver qual é o mecanismo que tem e tal. Tenho quase certeza que é a caixa o nome do filme. E aí ele considera apertar por $1 milhão, mas ele começa a se perguntar: será que eu conheço a minha esposa de verdade? Será que eu conheço o meu filho? Será que eu conheço o meu pai? Aí começam várias indagações para ver o que de fato é conhecer alguém. E aí pensando nisso você tem que ver as pessoas morrerem por uma quantia de dinheiro. Você tocaria? Não, eu prefiro ter um número finito de dias, como é aquele filme do Timeless, né? Que as pessoas É, o reloginho. Muito bom, né, aquele ninguém filme. sabe quando vai zerar o relógio, mas sabe que vai zerar o relógio e as zonas, né? Sim, Onde você mora são as zonas. Eu prefiro ter um tempo definido a falecer e não ter que ver todo mundo que eu amo falecer. muito bom. Manda outro então. 3. 3. Números ímpares. Você ficou preso num looping temporal, revivendo o mesmo dia repetidamente durante 10 anos. Que dia seria esse? Essa foi fácil, né? É o dia que meu filho nasceu. É. Vou ficar todo dia ali, vivendo aquele dia, por vários motivos. Mesmo sem dormir a madrugada toda? Não, mesmo sem dormir, mesmo sem dormir. Por vários motivos. É um dia, como eu falei, meu padrinho, que é a minha figura paterna, ele estava lá. E o vídeo que eu tenho desse dia, a capa do vídeo é ele. Então, na maternidade tinham mais de 50 pessoas na maternidade que o Aaron nasceu, nesse dia específico para a chegada dele. E foi um dia especial, assim. Todas as pessoas que a gente de fato ama, avós, bisavós, Legal. primos, tios, amigos próximos, tava todo mundo lá. Então, se eu tivesse que viver o mesmo dia com todos os amigos e familiares e vivenciando aquela experiência, aquele dia, eu viveria esse dia aí em vários dias em looping. É. Fechou? Tem um. Não, pode falar mais É uma. um, né? 1, 3, 5, 7. Amanhã você vai acordar no corpo de uma outra pessoa completamente diferente e ter que viver o dia inteiro assim, lidando com as suas responsabilidades, relacionamentos e aprendizados. Você escolheria para ser que pessoa e por quê? Aí eu volto pro meu depois. Volta depois de um dia. É um dia só de experiência. Eu ia falar da minha mulher, mas não quero não. Vai ser. Cara, Qualquer pessoa, hein? eu pensei em um presidente, eu pensei. É igual aquela pergunta, se pudesse jantar com uma pessoa, qualquer pessoa do mundo, você Ah, escolheria, né? É, Cara, o presidente dos Estados Unidos, o, um o diazinho. Biden. É, pode ser. Se for o Biden hoje, ou no passado, o Obama, ou Pensei que qualquer você ia um. falar o Jeff Bezos, Elon Musk. Não, cara, eu falaria, mas eu acho que o Bezos ou o Musk, eles sabem absurdamente muito sobre o mundo, ou o próprio Bill Gates, né, que já tem não só a Microsoft, mas outras visões, aquele TED dele falando sobre a pandemia, sobre a questão da sanitária que queria acontecer no futuro, tem esse TED dele Aham. absurdo. Mas eu acho que o presidente dos Estados Unidos tem Muita pô, informação, muita né? informação, muita responsabilidade. Acho que um dia vivendo É aquela verdade. loucura. Às vezes, eu conheço algumas pessoas da política e os caras têm que lidar com um jogo de cintura Daqui ou absurdo de lá? daqui. Num micro espaço, tipo vereador, Sim. prefeito de cidade do interior. Os caras já têm um dia a dia, meu irmão, com muitos interesses para serem correlacionados. Imagina um presidente americano que decide o que o mundo vai seguir. Então, acho que eu ficaria um dia no corpo do Biden, com seus 144 anos, depois eu voltava para o meu. Legal. E, cara, quais foram os principais pilares que você teve, assim, de inegociáveis, indispensáveis na criação agora do Graviola? Que a gente falou bastante da Blue Man. Vamos É, perguntar um pouquinho do Graviola. vamos. O Graviola é um restaurante, para quem não conhece, né? Acho que a gente nem falou do negócio em si, acho que as pessoas vão botar no Google para descobrir o que que é a Blue Man e o Graviola. Mas o Graviola é um restaurante na pegada saudável, que produz alimentação orgânica. Que eu E particularmente amo de paixão. E mostra para as pessoas que nem sempre aquela comida saudável tem que ser sem gosto. Pelo contrário, é muito gostosa, muito saborosa. E
buscando ali os ingredientes orgânicos, né? A priorização dos produtores locais, com essa pegada. Ali foi um projeto no qual meu sócio, o Abner, ele tinha um food truck de comida saudável e ele pegou o boom do food truck no Rio de Janeiro. Quando ia começar a cair, ele conseguiu vender e foi passar um mês em Bali, num casamento. E a gente estava almoçando num outro restaurante, eu e a Sharon, vimos um ponto no legal e falou: pô, se pegar esse ponto aqui, a gente entra de sócio. Ah, peraí que eu vou ligar. Aí a Sharon falou: peraí que eu vou ligar pro Abner. Aí ligou e falou: ó, tem um ponto aqui, se você topar, a gente entra de sócio. Ele, entra mesmo? Aí a Sharon, entra mesmo? Eu falei: entra. Então, beleza, então eu vou comprar tudo. Ele voltou com 80 quilos de mala, de louça, Caraca. de tudo, para já abrir o restaurante, a gente abriu. Acho que existem alguns pilares negociáveis nessa nossa relação, que a gente construiu desde lá de trás. O primeiro deles, como eu falei no início do podcast, foi uma sociedade muito clara de qual era a responsabilidade de cada um, desde a nossa financeira Legal. dele e operador. Se o negócio não desse certo, o que cada um ia ter de compromisso, isso também foi definido e para onde a gente ia. O Abner, né, meu sócio, um cara fenomenal, dispensa comentários. Ele sempre falou que ele não queria ser dono de um restaurante. Ele sempre falou que não queria ser o cara da barriga no balcão. E eu sempre falei para ele que eu não estava num negócio para ter um também. Então, desde o início a gente formatou o negócio. Eu vim da Blumen, na época, com 42 anos de história da marca. Era um livro cheio de folha rasurada, folha rasgada. A gente teve a oportunidade de começar uma nova história. Do zero. Que aquele livro fosse um livro escrito com as melhores palavras possíveis. Então a gente começou o negócio com DRE, um fluxo de caixa, programando ele para se tornar uma franquia. Tanto é que a gente fez a formatação 1 ano e meio depois do negócio ter se instaurado. Em menos de 6 meses a gente já tinha 3 operações rodando, porque o negócio foi criado para ser escalonável, para que a gente tivesse uma amplitude de negócios e onde mais pessoas pudessem ter graviolas, a gente pudesse no futuro vender a rede como um todo. Então, essa clareza de que qual era o papel de cada um, essa clareza para onde a gente ia seguir, essa clareza de que seria uma história nova escrita do zero, que as páginas fossem escritas da melhor maneira, foram alguns dos pilares que a gente conseguiu seguir desde então até hoje. E sempre que a gente teve alguma discussão em relação a alinhamento de sociedade, que isso sempre vai acontecer, a gente sempre parava para pensar o seguinte: isso vai levar para onde a gente quer ou vai nos distanciar? Tivemos poucas decisões, poucos combates de visão em relação a isso. Talvez nos últimos 6, 7 anos, a gente teve talvez 3, e sempre com muita clareza de qual era a responsabilidade de cada um e para onde a gente estava caminhando, baseado nessas premissas lá de trás. E só para trazer um ponto que eu acho muito legal em relação a essa reestruturação que a gente fez na Blumen, a gente tinha 2 grandes compromissos, né? E por que a marca aconteceu? Da porta para dentro, a gente tinha uma paixão pelo negócio e os funcionários que estavam lá dentro. Uhum. Tem uma funcionária que tem 43 anos de casa. A Cara, empresa tem 50 anos, ela tem 43 anos de uau. casa. Então a gente teve sempre essa Ela preocupação atua em qual área? na área de RH. A gente cria. É muito legal, isso é um papo para outro podcast, mas a premiação que a gente faz para as pessoas lá tem troféu por anos de casa: 5, 10, 20, 30 e 40 anos de casa. 5 anos é um sol, 10 anos é uma sunga, 30, 20 anos é um biquíni, 40 anos é um biquíni de lacinho, que a Blumen inventou o biquíni de lacinho, depois é uma outra história legal. No YouTube tem, quem quiser conhecer, vale a pena. Então, da porta para dentro, a gente sempre priorizou as pessoas, né? E da porta para fora, a paixão que as pessoas tinham pela marca. Um dado legal, né, dos 85 funcionários hoje que tem na empresa, 22 têm a tatuagem da Blumen em algum pedaço do corpo. Caraca, que Seja legal. mão, braço, antebraço, perna. Então, assim, a gente faz alguma coisa muito legal, porque de fato as pessoas curtem viver isso, esse mundo Blumen que a gente tem. Então, assim, e da porta para fora, as pessoas têm um carinho muito grande pela marca. Tem pessoas que usam Blumen há 50 anos, né, e sabem reconhecer a qualidade do nosso produto, reconhecer o quanto a marca é influente ali na vida dela. Então, a gente sempre priorizou muito o cliente da porta para fora e as pessoas da porta para dentro. E dentro do Graviola, que é a nossa questão, além dessas premissas básicas de investimento, também tem muito desse âmbito de família dentro do negócio. A gente tem funcionários que estão com a gente desde o início, quando o restaurante abriu até hoje. E essa preocupação em criar um bem-estar, criar um ambiente legal de trabalho, isso também é um ponto legal de se levantar. E dentro dessas lojas do Graviola, dessas unidades, quantas delas são próprias e quantas são de franqueados? A gente focou muito na expansão por franquia. Hoje a gente tem a do Leblon, a nossa própria, e todas as demais são franquias. A do Olegário também? A Legário também é franquia. Uau. Quando a gente entendeu que o foco de expansão é diferente do foco da gestão de loja própria, a gente comercializou os nossos pontos próprios, que inclusive o Olegário é um deles. Que mudou de lugar, né? Mudou de lugar. E a gente focou na expansão por franquia. Porque, cara, parece
é simples, mas é bem complexa. Captação de lead, marketing digital, captação de bons franqueados. Sim. É um casal muito perfeito entre um bom franqueado e um bom ponto. Né? Tem essa mística ali dentro do ramo de franquia, você encontrar um franqueado bom num ponto bom. Então, assim, a gente pegou muito dessa especialização, focou nisso para conseguir expandir o negócio e tá dando certo. A gente vai abrir, vai inaugurar no Barra Shopping, falou que não entrega aqui, vai começar a entregar. Uau, que legal, Vamos cara. abrir no Barra Shopping, ali no ponto, perto do Delírio Tropical, naquela área do Delírio ali, ali embaixo na direita do shopping. A gente tem a Operação de Lisboa, que é um futuro master franqueado para a Europa, que topou o desafio. Na verdade, ele veio buscar a gente para levar para lá. Maneiro. Tem 3 operações em Brasília, tem 3 operações em Salvador, tem operação no Espírito Santo, que é o nosso primeiro franqueado. Enfim, tem bastante operação rodando hoje no Brasil e em Portugal. E o nosso grande foco é a expansão. Por isso, a gente optou em permanecer com o Leblon como uma escola de formação de líderes e uma formação, treinamento dos franqueados, e focar toda a nossa inteligência na parte de expansão, captação de lead, conversão e por aí vai. Legal. Cara, agora eu queria fazer uma pergunta bem capciosa. Mas, para você, qual é a maior falha e talvez o seu maior segredo para manter uma franquia em alta devido a ao grande histórico de outras franquias terem entrado no momento de alta, de hype, e logo depois terem caído, entre aspas, num desuso e acabando se desfazendo, porque houveram diversos casos, né? Eu lembro de uma febre de Yogoberry, eu lembro de uma febre de paleta Paleta. mexicana, e diversas grandes marcas que do nada, do dia para noite, vru, Já tem mais tava uma no Rio de febre Janeiro agora inteiro, inclusive foi de truck, como você falou, né? Que hoje em também. dia eu nem sei se existe mais aqui no Rio. Muito, muito, muito pouco. Mas as feiras que eram muito legais e tinham bastante, hoje tem pouco também. A gente está entrando na febre da donuteria, né? Tem donuts pra Ah, caramba é, por aí. tem. Vai ter cada vez mais. Sim. E das brigaderias e braunerias da vida. Cara, você falou sobre medo e erro. Eu acho que qualquer franqueador tem um pouco de medo de estar afetando a vida das pessoas num projeto que nem sempre pode dar certo. Óbvio que risco existe para qualquer empreendimento, qualquer empreendedor, mas quando você chancela um negócio e porventura não dá certo, seja pelo ponto, seja pela praça, seja, enfim, porque não deu certo naquele específico lugar ou porque o franqueado não sabia operar de forma correta, é a vida do cara. Muitas das vezes aquele investimento que ele faz, seus 200, 400, 600 mil ou 1 milhão de reais que ele bota ali, é o dinheiro da vida toda. E o cara perde aquilo ali e a pessoa se sente corresponsável. Então, qualquer franqueador, independente de ser Graviola ou qualquer outro, eu acho que a maior responsabilidade na vida do outro, financeiro e, obviamente, estruturalmente falando, é um grande risco, um grande medo no que diz respeito a uma franquia. E o que faz você não ser mais um Yogoberry ou uma Paleteca ou alguma franquia dessas que sobe e depois desaparece? Primeiro, acho que é a solidez do seu mercado, a solidez dos números que você apresenta, é entender aquele projeto como não algo para 2 meses ou 2 anos, é um negócio que tenha de fato uma recorrência, que o público vá, não é aquela, tá todo mundo ganhando dinheiro com isso, eu vou fazer também. Quanto tempo essa franquia existe? Você já ligou para outros franqueados para entender? Você vai entrar num negócio que está começando agora? É igual o meme que o cara fala, não, bom mesmo é pegar uma pirâmidezinha bem no comecinho, sabe? Será que você não está entrando na pirâmide no comecinho? E se tiver, você vai saber sair antes que é uma história? Que não é o caso, mas assim, é, muito dessa preocupação nossa é entender que o graviola ou a alimentação saudável não é uma moda, e sim é uma tendência. Quando existe um site chamado WGSN, que é um site caro, você paga uma licença US$ 10.000, né? Você conhece também. Você paga Que 10 mil site é dólares de esse? licença anual. É um site que prevê tendência mundial para todos os assuntos. Alimentação, lifestyle, moda, comportamento, política. Ele olha 2, 5, 10 anos na frente. Como é que as pessoas vão se comportar, vão se vestir daqui a 10 anos? Como é que as pessoas vão falar daqui a 5 anos? Como é que as pessoas vão se alimentar daqui a 5 anos? O que que as pessoas vão se preocupar em relação a ESG ou em relação à academia ou vida saudável para o mundo todo? E quando eu entrei no Graviola, eu procurei esse site, a gente tinha acesso através da Blumen. Hoje em dia eu não tenho mais ele, mas na época era uma das preocupações. E a preocupação com a alimentação saudável e a preocupação com a saúde e o corpo era uma das tendências em maior alta dos próximos anos. E no meio disso ainda teve a pandemia,
que fez as pessoas terem um senso maior ainda de preocupação com a saúde Sim. e a preocupação com a alimentação. Então, a gente entendeu lá atrás que não era uma moda da alimentação saudável. Quando o food truck nasceu, do Graviola, ele era o único de comida de healthy food, lazy food, né? Era muita batata frita no cone, era hambúrguer, era pizza, e ele era o único de alimentação saudável. E de todos os food trucks daquela época, eu acho que talvez seja o único que se manteve até hoje. Sim, Porque a gente verdade. acredita que ele é uma tendência e cada vez mais forte, né? No Legal. Rio, a gente vive uma cultura ao corpo até muito Cara, maior. eu amo o Rio de Janeiro. Muitas pessoas me perguntam por que que eu não vou pra São Paulo por causa disso. Falo, cara, vai pra Copacabana. Você, a cada esquina, tem 3 lanchonetes, casa de suco. Tem mesmo. E quando você pegar um sanduíche lá, cara, sanduíche natural, pãozinho, salada pra caraca. Tipo, acho, Hum. sabe, essa cultura do Rio de Janeiro eu acho sensacional. Eu não vejo em lugar nenhum do mundo. Pô, a gente mora na Barra, meu irmão. Acho que a maior concentração de academia por metro quadrado é na Barra. Sim, Ali onde eu moro, Jardim Oceânico, deve ter umas 8 academias. Em 4 ruas diferentes sim. tem 8 E se academias. abre nova é porque tá tendo cliente. É de fato a preocupação com o corpo muito grande, a preocupação com a alimentação cada vez mais frequente. E um ponto é, a loja do Leblon, que é onde a gente frequenta mais, antes da pandemia, você via uma mulher com roupa de academia, de uns 25, 30, 35 anos, vindo na direção, você sabia que ela ia entrar. Uau, Porque era o nosso público-alvo e era aquele público que estava frequentando a nossa loja. Depois da pandemia, você vê um homem de terno, você vê o cara que está saindo da academia, você vê um cara com uma roupa legal. descolada. O público masculino aumentou muito no restaurante e o público feminino, que já era forte, se mantém indo. Então, assim, E aquela questão, né? O um trabalho entusiasmado dizendo que, é poxa, uma baita uma baita oportunidade. oportunidade. Tem um Então, mercado assim, enorme pra gente. se São Paulo, por exemplo, ainda não consome muito comida natural, pode ter certeza que em algum momento vai virar a chavinha deles e eles vão começar a se preocupar com isso. Tem É, bastante. A gente tem uma franquia no Itaim, que por conta o prédio foi vendido. Era uma casa linda e vendeu para um prédio. E aí o nosso restaurante era essa casa e a franqueada vendeu o ponto. Tem em Campinas e a gente está voltando para São Paulo. A gente está quase fechando um lead para voltar para São Paulo e abrir. Assim, tem legal, muita condição da gente ter muitos graviolas em São legal. Paulo. Só da gente acertar o franqueado e o ponto E direitinho. aí uma pergunta já para na minha área, né, de atuação, como influenciador, cara, como você vê a conexão de influenciadores com graviola? Porque dentro dessa mudança de cultura para uma cultura saudável, você precisa de pessoas que representem a marca, né? A gente tem alguns cases de muito sucesso que foram erguidos e projetados por causa de influenciadores. Por exemplo, eu fiquei sabendo recentemente do pessoal da Bold. Eu vi que eles tiveram um grande boom por causa de uma influenciadora grande que botou no micro-ondas lá, viu que era gostoso, virou tendência, realmente é gostosa pra caraca a barrinha. Muito bom, é o que eu mais como hoje. Sim, e aí você vê, tipo, como você vê essa mudança de mentalidade com a conexão dos influenciadores? Você já trabalha com influenciadores, inclusive eu me candidato aqui, ó. Se for para comer lá na Graviola, tô aqui, eu, né, o Hugo também. Foi sumido. Dois cases totalmente diferentes sobre o mesmo assunto. Eu acredito muito no influenciador, no poder da influência. Eu tenho duas teses diferentes, né, no que diz respeito a Blumen e no que diz respeito ao Graviola. Inclusive, um dos pontos que mais fez eu investir no Graviola foi ser um restaurante instagramável. Na época era um food truck Legal. muito conhecido. A Bruna Marquezine postava o Graviola, ia nas feiras atrás deles. Então, já nessa época já era um fenômeno muito grande. Quando a gente abriu o restaurante, já tinha seus 60, 70 mil seguidores no Instagram. E as pessoas vinham de outros estados e outras cidades para conhecer aquele restaurante que tinha visto no Instagram. E chegou ao ponto de a gente mudar a mesa, a pátina da mesa, porque a gente sabia quando era na Barra e quando era no Leblon, pela pintura da foto. Então, é um restaurante muito instagramável. Os pratos são muito bonitos. A gente tem muitas pessoas famosas que vão lá para tirar foto e postar. Então, acaba sendo um marketing muito barato no que diz respeito ao investimento em influenciadoras. E a gente sabe que muitas pessoas vão lá porque alguém famoso foi. A própria Pugliese, quando veio em 2019 aqui, falou: Ah, gente, eu queria muito Legal. saber um restaurante saudável que vocês comam. Ela estava em São Conrado. No mesmo momento que a gente viu, o Abner já tinha visto, a gente mandou para casa dela, ela postou. No dia seguinte, as pessoas iam: Ó, eu quero esse prato que a Pugliese comeu, eu quero essa salada que ela comeu, eu quero esse suco que ela Absurdo, tomou. né? Isso Absurdo. é muito, muito forte. E o Graviola tem isso de forma orgânica. As pessoas perguntam: pô, quem faz as mídias de vocês? Nós mesmos.
o Abner e a Manu, né, um casal, eles são muito bons nisso, eles fazem isso muito bem. E tem um fato muito curioso, né? A Blumen estava fazendo um desfile, a gente foi orçar um influenciador X para fazer a cobertura do nosso desfile. E ele cobrou 70 mil para fazer um dia com a gente, Stories e Feed. Aí, Tô cobrando caro. Barato, hein? Tô pô, zoando. aí a gente não contratou na época e tal, isso numa sexta-feira. No sábado ele foi no Graviola, ele tirou foto, ele postou, ele fez Uau. vídeo. Falei, caramba, tô ganhando 70 mil aqui nessa foto, nesse vídeo. E aí, no dia seguinte, ele gostou tanto. No dia seguinte ele foi, levou mais amigos e postou de novo. Caraca. Então eu falei, cara, às vezes a gente não consegue mensurar, a gente não mensura isso, mas o que ele me cobrou 70 mil para fazer para Blumen, ele tá fazendo de graça para o Graviola. Quanto isso vale? Quanto tem Sim. valor nesse Instagramável, quanto nesse restaurante, quanto tem valor das mídias sociais no seu negócio? Uhum. Essa é a minha visão para o Graviola. E minha visão para Blumen, a gente está conversando hoje com um grande ator para desenhar uma coleção para a gente em conjunto, porque eu vejo muito alguns influenciadores achando que, por exemplo, uma menina bonita e tem um corpo legal e usa biquíni, no Uhum. meu caso específico. Da onde é esse biquíni? Ela vai e responde, fulano, da onde é esse, da fulana, da onde é esse biquíni? Da fulana, ela fala, pô, tô dando dinheiro para os outros, por que eu não tenho minha própria marca? Só que quando você cria a sua própria marca, as pessoas acham que é fácil, mas existe uma complexidade, modelagem, criação, estilo, saque, canal de venda, atendimento, frete, devoluções, problemas. As pessoas acham que só é fácil vender. De fato, vender é uma das partes do processo. Eu vejo muito o mercado das influenciadoras indo para o caminho no qual eu quero trilhar, que é influenciadoras assinando coleções em conjunto e Uhum. tendo lucro, né, o revenue dessas vendas, atreladas ao que ela traz de negócio. Não só no publi, não só no código de desconto, mas de fato desenhando a Na coleção, performance. colocando a assinatura dela, colocando a digital dela. E não é escolhendo as peças que estão prontas, é que ela construa aquilo que seja uma verdade. E cria um storytelling desde o início, sabe? Pô, olha a marca que eu estou fazendo parte, olha como é que funciona o processo de produção, olha a coleção que eu estou desenhando até o lançamento gerando desejo. O caminho de algumas marcas já é esse, eu acredito muito nisso, e é onde eu mais invisto dinheiro hoje na Blumen, é nessa construção desses novos negócios de Legal. DNVB e por aí vai. A Sharon fala assim, é, aparece uma de férias com ex na sua marca de biquíni. Todas elas montam a marca de biquíni. E depois, na mesma. E uma coisa muito específica no mercado é a sazonalidade. No verão vende muito, no inverno não vende nada. Só que se você está acostumado a um negócio com previsibilidade, ou se você acha que vai vender o mesmo que você vendeu em dezembro, em junho, não vai acontecer. E aí, nessas que as marcas nascem, pegam o verão, quando chega no Legal. inverno, elas morrem. Eu também conheço outros empresários, e muito bons, inclusive, que abriram loja de roupa, que não é biquíni e tudo mais, mas abriram, tentaram por um tempo e fecharam. E outros, né, que se desenvolveram começando de forma muito embrionária, enxuta e pequena, e de forma até mais humilde e com menos preparo. O que que você acha que é o fator principal para fazer um varejo despontar e outro não? Tem vários detalhes que podem acontecer no meio desse caminho, desde gestão, desde a parte de estoque, desde a parte de estilo, desde a parte de você ter um influenciador certo no teu negócio, falando hoje mais recentemente. O fato é, a maioria dos negócios quebram nos primeiros 2 anos de vida, independente do ramo, independente do que for. No Brasil, acho que são 90% dos negócios, um número absurdo, quebram em até 2 anos de vida. Então, assim, é difícil você conseguir analisar, mas no que diz respeito à moda e moda masculina, é mais difícil ainda do que a moda feminina, né? Tanto é quantas marcas de moda masculina tem no mercado versus quantas marcas de moda feminina tem no mercado. Mas a moda, ela tem várias complexidades, desde estilo, modelagem, a marca do momento, a quantidade de estoque, a quantidade de SKU que você tem, sabe? Não é uma matemática exata. Na moda e no varejo, mas mais especialmente no varejo de moda, nem sempre um mais um dá dois. Você tem o caso, e aí você vai entender muito mais do que eu nesse ponto. Anos atrás foram formados grupos, né, de moda como em Brands, como Restock, que comprava várias marcas e eram fundos financeiros. E essas marcas, praticamente todas, são muito endividadas, ou já fecharam ou são endividadas. E hoje a gente tem o Grupo Soma, né, através das marcas Animale, e Farm, e Foxton, e Nativose, e por aí vai. E tem o grupo da Arezzo, que comprou a reserva recentemente. Mas são olhares diferentes. Tanto o Birman quanto o Roberto Jatahy são pessoas do mercado de moda que entendem
de varejo, de moda. Uhum. E aí é muito diferente quando você pega um banco que compra uma marca, que acha que é economia em escala, que vai fazer mais do mesmo, que vai pegar uma fórmula de bolo e vai fazer aquilo rodar, versus Cara que é um da cara área. que entende. Um cara que entende sobre conceito, entende sobre coleção, que entende sobre Entendi. planejamento. Isso é muito diferente. Então, o cara que está começando hoje e quer se aventurar no negócio, você aconselha que ele estude e se torne especialista para que ele perpetue aquilo e não como um investidor somente com caixa apostando na ideia de uma outra pessoa. Hoje eu vejo algumas marcas nascendo, e vou falar de masculino só, de forma digital muito bem. Um produto legal, uma comunicação Uhum. boa. Você tem vários, inclusive patrocinadores de podcast, pode botar aqui para te patrocinar depois, que fazem hoje um trabalho que, se eu começasse uma marca de moda hoje masculina, eu ia seguir esse caminho. Legal. Uma comunicação visual legal, preocupação com qualidade e atributo do produto, só canal digital de venda e cupons de primeira compra, desconto e member get member. Nessa Legal. pegada e muito digital, podcast, influenciadores, Sim. assinando coleção, por aí vai. Num mix pequeno e depois ir aumentando. Eu faria nesse caminho. Legal. Inclusive, nós estamos abertos, tá? Patrocinadoras de roupa aí, masculina, para me vestir. Olha só o modelo aqui que. Tô zoando. Brincadeira. Do Neida, como diz o meu filho. Até me perdi, fiz a brincadeira, agora esqueci o que eu ia Não, falar. você comentando sobre isso, né? Sobre os riscos que, se alguém fosse abrir um negócio hoje, qual caminho seguiria? Eu acredito muito nessa vertente. E sobre os influenciadores, se você tiver algum amigo próximo, algum influenciador que você saiba que pode ter uma correlação, um co-branding ou pagar algum percentual da Uhum. venda, eu acredito que o influenciador, desde o início do negócio, independente do tamanho, ele é importante e relevante Na no verdade, negócio. é o que a gente mais tem É, de amiga, no sentido desse de que trabalha com moda, redes sociais, com certeza. postando Depois a influenciadores. gente troca a figurinha. Show. Mas, Michel, cara, eu queria entrar num quadro agora onde a gente vai falar sobre dinheiro e Boa. investimentos, assim, Puxando a sardinha pro puxando pro, seu prato. pro meu prato agora. Mas primeiro eu quero saber como você, na sua vida pessoal, lida com o dinheiro. Você falou sobre as empresas e tudo mais. Agora, como o Michel, pai do Aron e Da Ayla. da Ayla e marido da Sharon. Sharon, dinheiro. Essa é uma visão legal. Eu acho que dentro dos ensinamentos de empresário é entender o que é pessoa física e pessoa jurídica. Uhum. Muitas pessoas começam a ganhar dinheiro na jurídica e acham que estão ricos e trocam de carro e trocam de casa, e quando vão ver, eles têm um passivo muito maior que ativo. Então, ou estão acostumados com um padrão de vida que a empresa não pode comportar, porque o cara acha que o caixa da empresa é lucro dele. Uhum. Então, a primeira métrica básica de ensinamento para quem quer empreender ou quem tem uma vida física e jurídica atrelada é: nem sempre você deve olhar o seu negócio, né, a comparação da sua pessoa física com a sua pessoa jurídica. No início do negócio é um CPF pobre numa empresa pobre. Caminho natural que o seu CPF fique pobre, a sua empresa fique rica, e só depois que a sua empresa é rica que o seu CPF fique rico. Uhum. Não atropelando os processos, não atropelando o timing disso acontecer. Então, desde o início, a minha visão foi muito clara de que eu tinha que ter um caixa da empresa saudável, que tinha que ter uma empresa saudável e que eu tivesse um prolabore dela, né? E isso é até hoje. A gente tem lá lançado conta contábil de prolabore, mesmo sendo o único sócio, mesmo sendo o único dono do negócio, no caso da Blumen, né? Eu e a Sharon, a gente tem lá nosso prolabore mensal. Além disso, tem as distribuições de resultado anual, e isso é onde a gente baseia a nossa vida em cima desses resultados. Então, a gente tem ali um custo equalizado, todos os nossos gastos são planilhados, a gente tem uma secretária pessoal que manda todas Legal. as contas que vão ser pagas, a gente faz um descritivo de cada linha que vai sendo feita. A minha avó, por exemplo, hoje eu sou responsável financeiro por ela, ela entra lá nos nossos custos que a gente tem. Então, a gente tem uma vida financeira equilibrada muito nesse norte Tem um de que balanço particular, né? tem um DRE lá, nosso, todo certinho, tem uma secretária pessoal que só cuida disso. No âmbito de investimento, aí a gente tem uma profissional que nos assessora na Legal. parte de family office, que ela cuida de patrimônio, ela cuida Legal. no futuro de sucessão, ela que vai cuidar, abertura de conta de offshore, tudo isso, toda essa estrutura, holding patrimonial,
Legal. equilíbrio de ativos, desde não só as ações e renda Então fixa, mas também você imóvel. terceiriza ou você participa? Durante muito tempo, eu estudei sobre isso. Hoje eu terceirizo mais do que participo, uma vez que já está tudo muito resolvido, né? Entendi. As nossas premissas já estão traçadas e aí ela que vai tocando. Obviamente, a gente tem uma troca mensal. A gente faz a cada 2 meses uma reunião de patrimônio, onde a gente vê as evoluções, desde o que for dolarizado, o que for imobilizado. A gente faz esse acompanhamento bimestral, mas ela toca muito dessa parte do dia a dia. E você tem um perfil conservador ou mais arrojado? Então, até as crianças nascerem era Era muito mais arrojado. arrojado. Hoje em dia é mais conservador. A gente tem alguns compromissos do tipo assim, ensinamento do meu avô. Um homem sempre tem que ter um boleto para pagar. Então a gente sempre compra alguma coisa, um imóvel, e vai pagando ele ao longo do tempo. Por exemplo, hoje especificamente, a gente comprou uma casa de praia, né, em Milagres lá. E hoje eu paguei o boleto dessa casa. 2 anos para estar pronto, vai ficar pronto em Milagres dezembro. é onde? Alagoas. Alagoas. Desce Maceió e vai até lá. A Sharon foi uma vez, a gente foi uma vez, duas, três, na quinta ela se apaixonou, já estava apaixonada, falou, cara, eu quero comprar uma casa aqui. Eu falei, não faz isso, a gente vem, aluga, é muito melhor. Mas, happy wife, happy life, então a mulher tá feliz, tá tudo certo. Eu acho até que a gente vai vender essa casa daqui a pouquinho, mas tá lá, faltam 3 parcelas só, que fica pronto em dezembro. Mas eu tenho sempre o compromisso de ter algum boleto para pagar de um imobilizado portuguesão raiz de tijolo. Então, a cada 2 anos a gente compra um imóvel e vai pagando ao longo de 2 anos. Fora isso, aí a parte de investimento é terceirizado. A parte da escolha do imóvel eu faço, a Sharon faz, mas a parte dos investimentos é terceirizado na Legal, Mariana que cuida disso lá pra gente. legal. E cara, quais são, na sua opinião, calma aí, deixa eu reformular a pergunta, porque eu ia falar uma que você já respondeu, na verdade. Você que é pai do Aaron, da Ayla, você, na sua opinião, você ter filhos hoje no cenário do Brasil, né, de todos os custos envolvidos, não no seu caso, mas de uma família Uhum. básica, assim, média do Brasil, você acha que é caro você ter filhos ou você acha que no custo-benefício é muito mais lucrativo? É uma boa pergunta, porque eu tenho vários amigos que não têm filhos, falar, não é momento, né? Não tenho dinheiro suficiente, pô, ter filho é muito caro. Hum. Mas é aquela máxima, assim, acho que um filho custa ao longo da vida 1 milhão, até Milhão, dependendo de 600 a 1,2 milhão. Eu é vi isso, uma matéria 600, falando vou sobre botar isso. 1 milhão, vamos lá. Então eu vou ter daqui a 20, isso até os 20 anos? Até os 18, Acho 18 que com o anos. tempo a faculdade. É. Vamos botar 20 anos. Eu tenho amigos que hoje não têm filho. Daqui a 20 anos, eles não vão ter filho e não E vão não ter deu 1 milhão. 2 milhões rendidos ao longo do tempo. Então, assim, sabe, é tipo isso. É o cara que fumava, é o cara que fala, pô, você fuma quantos cigarros por dia? Ah, fumo 20. Ah, você fuma um maço por dia, quanto tempo você fuma? Há 40 anos eu fumo. Ah, pô, sabia que com esse dinheiro você teria comprado uma Ferrari? Ele você fuma? Não. Tá, cadê tua Cadê Ferrari, tua então? Ferrari? É tipo isso, sabe? As pessoas fazem muito da conta financeira do filho. Eu quero ter o terceiro. A gente não teve por uma questão ainda de saúde, a Sharon tá com um problema nas costas, está cuidando e tal, deve operar ainda esse ano. E a gente quer ter o terceiro filho. E as pessoas falam assim: caramba, sério, que loucura, é muito caro. Ok, eu sei que é caro, eu sei que pode, uma família, como você falou, uma família média ali pode ser algo que foge do orçamento, mas eu não boto muito na conta a questão do dinheiro versus a família ou ter mais um filho, porque eu acredito que parafraseando o amor venceu, eu acho que o amor nesse caso vence mesmo, de raiz, de fato, esse amor vence. Legal. Então, eu não contabilizo assim, e acho que tenho muitos amigos que protelam essa decisão por conta da vida financeira que tem hoje, mas é aquilo, né? A forma de você pular um muro alto é jogar a mochila do outro lado. Muitas das vezes ele precisa desse gatilho, ele precisa, sabe, talvez seja o filho que vai fazer ele acordar para mudar de emprego, para empreender mais, ou para, sabe, tomar alguma decisão que estava muito tempo pendente de ser Deixar de estar tomada acomodado. também. Então, no âmbito familiar, eu não Não. contabilizo só a questão financeira, não. E como é que você ensina seus filhos a lidarem com dinheiro? Cara, isso é legal, assim, porque é comum, né, a gente ver no âmbito que a gente vive, as pessoas querem dar tudo para os filhos aquilo que não tiveram. E é muito difícil a gente ficar sempre se policiando. Às vezes a Sharon viaja para São Paulo, quando volta traz um presente. Eu falei, você está trazendo presente por quê? Você foi a São Paulo e voltou a trabalho, não é para trazer. E a gente conversa muito sobre isso, mas um caso específico aconteceu, a gente viajou para fora no ano passado e a Sharon fez um publi com eles. A Sharon também tem 60, 70 mil seguidores. Uma marca infantil quis fazer uma ação com eles. Legal.
Aí pagou lá X mil reais, a gente pegou US$ 100 para cada um e deu para ele falar só, vocês têm US$ 100 cada um para poder viajar. E aí eles tinham que fazer as contas dele com 4 anos, 3 e 4 anos, de quanto eles iam gastar na Target, quanto eles iam gastar no Walmart, quanto eles iam gastar com cada brinquedinho. E é legal você ver perfis diferentes. A minha filha foi com US$ 100, voltou com US$ 20, comprou tudo que queria. O Aaron, o meu filho, foi na Target, na primeira loja, já gastou US$ 80, já queria gastar o resto, já estava ansioso para gastar e não queria deixar, voltou com zero, quase devendo, só que se a gente deixasse dever, ele ia dever. Perfil de cada um. E no dia a dia a gente tem muita essa preocupação deles não acharem que é só, e ainda mais hoje em dia, não é nem pagar. Hoje em dia é encostar o cartão. A gente vai no Bibi tomar um açaí, papai, posso pagar hoje? Ele pega o cartão e encosta. Então essa próxima geração Maturidade, né? vai achar que é só encostar, não é nem, sabe, papai, tem dinheiro? Minha filha tinha 2 anos, tava aprendendo a falar, 2 para 3 anos, a gente foi na feira ali, ela falou assim, papai, você tem dinheiro pra gente comprar laço? Eu falei, não, não tem, papai não trouxe carteira hoje, filho. Ah, então pode ser no cartão. É tipo assim, caramba, ela tem 3 anos, ela já sabe que pode ser no cartão para pagar o negócio. Então, assim, tem que ter essa preocupação, porque senão as crianças vão achar que é só encostar que vai Sim. ter, é só pedir que vai Uma ganhar. coisa que eu e a Lari a gente fez é que a gente não tá deixando a Maju ver televisão em casa. Aí, se é alguma oportunidade ela ver televisão em outro lugar, ela acha que não tem em casa, entendeu? Aham, é. E isso é um outro olhar que eu estudei um pouco sobre isso, né, das crenças limitantes, Sim. da gente não falar, tipo, papai não tem Não dinheiro. tem, sim, porque senão ela acha que é um peso pedir dinheiro. Exatamente. A criança vai crescer com essa Eu, escassez, com esse sentimento de eu escassez. vi, eu vi um vídeo de um cara que ele, por exemplo, vai pagar mensalidade do colégio, ele leva o filho lá e ele imprime o dinheiro. Imprimir. Tipo isso, saca dinheiro. Mas poderia imprimir de forma lúdica, né? Mas ele saca. Então, Eu mas já vi essa a parada. gente já caiu tanto em desuso, tá vendo? Que eu falei, ao invés de sacar. Banco Central. É. Ou meu tio, como é que é o cara que copiava, tá ligado? Prenda-me se for capaz, né? Sei lá, Tudo enfim. bem. Mas é uma preocupação grande nossa nesse ensinamento diário em relação a dinheiro e valores financeiros, porque, cara, Legal. a primeira priori você fala assim, vou dar tudo para meus filhos que eu não tive, né? E, tipo, Muitos não é pais bem fazem assim, isso, né? não pode ser assim, porque senão você vai criar uma criança que, irmão, Eu acha falo que assim, o meu tudo. pai, cara, ele nunca. Meu pai ganhava, pô, 40 mil por semana. E tinha um custo zero de vida praticamente. E ele nunca comprou um Game Boy pra mim. Tipo, a camisa mais cara que ele me comprou na época foi R$ 120. E, tipo, minha adolescência inteira foi eu herdando roupa do meu irmão. Tipo, até completar meus 18 anos. Aí foi em 2014 que ele começou a se endividar. Ou seja, 10 anos. Eu tenho 28, até os meus 18 anos, tipo, zero regalia. E eu, na época, não entendia, né? Mas hoje eu vejo, nossa, se ele tivesse me mimado, ele teria me estragado, né? E isso Por que ele aí. me amava, tá? Eu não tenho É dúvida independente nenhuma. do amor, É, o me ensinamento. amava muito, não tenho dúvida nenhuma dessa. Mas, cara, eu queria trazer agora o último bloco, que a gente faz uma pergunta também pra botar a cabeça pra fritar, Pô, tô do, fritando bem hoje do aqui. jeito que a gente gosta. Mas, cara, eu queria que você agora visualizasse a sua conta bancária. E essa conta bancária você pode botar o número que você quiser, que é o número que você quer chegar assim no auge da sua vida e que você gostaria de ter na sua conta agora disponível. Quanto que seria esse valor? Cara, pô, só várias boas perguntas. Tem que ser um valor fixo. É um valor fixo. Cara, vou botar, eu ia falar 10 bi. Vou botar 10 bi. 10 De bilhões? Tá. dólar. 10 bi de Então, dólar. mas agora a segunda parte dessa brincadeira é o Tudo bem. seguinte: você não pode usar esse dinheiro com você, R$ 0, só com as Tá. outras pessoas. Como você distribui esse dinheiro? Com seus colaboradores, sua família, amigos, projeto social, lá no areal do vôlei, Uma arena, pô, imagina. expulsar o beach Eu vou tênis. botar 100 milhões de dólares pra gente fazer uma arena. Já começa por aí, expulsa o beach tennis, bota ele lá longe e a gente faz uma parada faz um torneio que nem a gente falou esse domingo, fazer um torneio Verdade. lá com premiação de US$ 10 mil pro primeiro. Sim. Vai vir gente pô, do mundo jogar. É, isso é um ponto legal, independente de quanto dinheiro tivessem se concretizar a venda da empresa no futuro. Com certeza eu ia repartir um pedaço com os funcionários, né? Os principais iam ganhar, obviamente, mais, mas todos iriam ganhar algum percentual do negócio, com certeza absoluta. Se você que está na Blumen hoje pode me cobrar, você vai receber um valor.
Tá, Com tá certeza registrado, tá, gente? vai ficar Ó, gravado. Se você chegou até aqui, você vai ver. Mas, assim, com certeza, os funcionários. Eu tenho vontade de cada vez ajudar mais. A gente já faz muita coisa, né? A gente gosta muito de ajudar e não posta em publica sobre isso, né? É algo que a gente faz muito intimista. Eu vejo várias empresas fazendo e, obviamente, uhum, postando. Eu acho que até incentiva outras empresas e outras pessoas fazerem. A gente faz muito pouco de contar, mas a gente faz muito, muito de fazer. Mas com certeza um percentual disso bíblico 10%, né? Mas algum percentual disso a gente faria para instituições e ajudar o legal. próximo. Eu estava discutindo com um amigo sobre isso quarta passada e ele viu um cachorro na rua e ficou com pena do cachorro. Eu falei, cara, beleza, tem pena do cachorro, ok. Mas eu tenho muito mais pena de crianças É, que estão na rua ou de idosos que estão largados eu na rua. também, cara. Então, se eu fosse no futuro com 10 bi de dólar, maximizar o que eu faço hoje seria para crianças e para idosos que estão em condições, né, de vida de forma calamitante. E com certeza com as pessoas que eu amo. Ia poder, se eu não posso usar comigo, mas eu posso botar eles para viajar, para Isso. conhecer o mundo, para pagar as melhores universidades, faculdades, poder ajudar eles a realizar os sonhos deles, seria para utilizar dessa maneira. Cara, essa pergunta é engraçada porque ela mostra o que tá no coração das pessoas, né? É, Eu já tive convidados aqui que falaram R$ 1 milhão. é, E você foi o que falou mais alto. pô, fui longe, viu? Mas, pô, dei carta branca e você Céu é o perto, limite, pô. né? Quem falou infinito? Ah, o Daniel, é. Pô, É mas o verdade. infinito não é um número, pô. Não, mas aí eu cobrei ele. É. Mas eu cobrei ele, ele falou um número depois, não falou? Ele falou um número depois. Cara, mas apesar de ser um número, óbvio que é um número, pô, 10 bi de dólar é muito 10 bi de dólar, né, filho? Mas eu acredito que a gente tem uma vida muito tranquila. E é Uhum. utopia falar simples, óbvio que não é simples, mas a gente tem gostos. Eu e a Sharon, a gente é muito assim, cara, vamos jantar no Podrão hoje, na Tia Augusta comer um cachorro-quente? Vamos. Vamos jantar no Pozi? Vamos. Vamos no. Não sei, vamos. A gente não tem essa, do tipo, Não é pra vou mudar a na vida, né? Gucci comprar a roupa tal para jantar no Copacabana. Não. A vida nossa é muito tranquila, a gente prioriza muito isso, sabe? Legal, Estar de bem com os nossos e de boa. Então a gente não é uma. A gente não tem essas grandes querências para gastar muito. A gente legal, quer viajar muito, como eu falei, jogar um torneio, vou, independente de onde for, vou fazer por onde realizar meus sonhos, sim, mas com muito pé no chão. legal. Seu objetivo também de vida é chegar na Né? idade mais velha, 50 anos, 60 anos, jogando vôlei pelo mundo inteiro. Fazendo o que a gente gosta, pô. A Ah, gente trabalha para poder ter as nossas vontades e realizar os sonhos nossos e dos nossos. Se a gente puder é, fazer isso enquanto vive com idade, sabe, e com tesão de realizar, que seja assim. verdade. Então, Michel, cara, muito obrigado pela participação. Se você pudesse deixar um conselho do mais valioso possível para a galera que está assistindo a gente agora nesse podcast, olha para a câmera aí. E se quiser falar também um pouco do seu trabalho, alguma coisa que você esteja querendo divulgar aqui, ou um novo trabalho. A gente já falou bastante, né? Falamos bastante. Eu vou aproveitar o seguinte, porque enquanto a gente falava, e obviamente a gente vem falar de negócio, e quando a gente vê, a gente falou sobre tudo, e também de negócio. E como você tocou, é o que está no nosso coração. Há 3 anos atrás, me convidaram para um podcast, né, era o podcast do Shopping Leblon, e era para falar sobre empreendedorismo. E acabou que o tema era era em agosto e virou sobre paternidade. E aí o nome do podcast é Empreendendo Paternidade. Então, se é para deixar um recado, e eu falei sobre quanto meu pai faleceu lá atrás, Legal. e quanto minha mãe foi importante nessa história toda, né? A gente falou muito sobre pai, mas Sim. minha mãe teve uma função, minha mãe foi pai e mãe. Então, se eu deixar aí um recado para a galera, que eu não quero então falar sobre business, vou falar sobre paternidade, sobre elos familiares, que vocês saibam valorizar. Às vezes tem um cara que, não falo com meu pai há 10 anos, não falo com minha mãe há 10 anos, não falo com meu irmão é brigado, ou Já meu passei por tio. isso. Então, assim, se você tem a oportunidade de corrigir, mesmo que você tenha errado, peça desculpa, mesmo que a pessoa tenha errado, perdoe. O perdão não é um ato para o outro, é um ato para si, é para que você viva melhor. Então, se você tem alguma ruja com alguém que você ama, com algum amigo, com alguma pessoa que você falava muito tempo lá atrás e é importante para você, mas por algum motivo você não fala, você reveja isso. O dinheiro é, obviamente, uma consequência positiva dos atos que a gente faz,
Quem corre atrás do dinheiro, o dinheiro corre do cara. Então, que você primeiro olhe nas suas relações familiares, nas suas relações paternas, maternas, fraternas, e que você cuide delas. E a consequência de uma boa vida, de uma boa relação, é que as coisas vão começar a andar de forma diferente para você. Legal. Então, o recado final, a gente falou bastante sobre negócio, sobre paternidade, o recado final é esse. Então é isso, eu queria agradecer de novo, Michel, tamo junto, a gente se vê no sábado aí, no Areal. Sábado e domingo. Aquele te amigo lá, a gente às vezes é É rival, inimigo, é rival. Quero agradecer a presença de todos vocês que estão aqui acompanhando os nossos programas de podcast. Pedir para você se inscrever, deixar o seu like e ativar as notificações, que a gente sempre vai ter novidade aqui incrível. Obrigado por esse papo, tamo junto! Valeu.